Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, tenho algo verdadeiramente extraordinário para partilhar convosco. Uma história que esteve enterrada sob as ruas de Roma durante quase 2000 anos. Antes de mergulharmos nessa história incrível, por favor, certifiquem-se de que clicam no botão de subscrever e ativam o sino de notificações. Acreditem em mim, não vão querer perder o que vem a seguir. E aqui está algo que vos vai deixar boquiabertos. No final desta história, irão descobrir um segredo que os arqueólogos ainda estão a tentar desvendar. Por isso, deixem um comentário abaixo e digam-me o que acham que eles vão encontrar a seguir sob as ruas antigas de Roma. Meu nome é Lívia. E estou prestes a contar-vos a história que as cinzas não conseguem revelar. Estão a ver estas paredes partidas debaixo da vossa nova linha de metro? Esta era a minha casa. Eu vivia no terceiro andar desta insula. E, enquanto vocês catalogam os cacos de cerâmica e os fragmentos de mosaico, não conseguem ouvir os ecos das nossas vidas. Capítulo 1. O terceiro andar da Insula 4. Vocês chamam-lhe Insula 4, Setor B. Para mim, era simplesmente o meu lar. O terceiro andar do nosso prédio erguia-se a 35 pés acima dos paralelepípedos do bairro de Subura, onde o cheiro a pão fresco se misturava com os odores menos agradáveis de uma cidade que albergava mais de 1 milhão de almas. O meu pai, Marcus Flávios, era um escriba na burocracia imperial, o que significava que podíamos dar-nos ao luxo de viver acima das lojas do resto do chão, longe do barulho e do caos, constantes do comércio, ao nível da rua. O nosso apartamento consistia em 3 pequenas divisões ligadas por um corredor estreito que rangia a cada passo. A maior divisão servia como o nosso principal espaço de convívio, onde comíamos as nossas refeições, recebíamos o visitante ocasional e onde meu pai estendia os seus pergaminhos sobre uma mesa de madeira para trabalhar à luz do candeeiro. As paredes estavam pintadas com padrões geométricos simples em ocre e vermelho, nada elaborado como os frescos nas ricas domos do Monte Palatino, mas eram nossas, e para nós eram belas. A segunda divisão era onde os meus pais dormiam. Mal chegava para a cama deles e para uma arca de madeira que guardava os modestos bens da nossa família. A minha área de dormir era pouco mais do que uma alcova ao lado da divisão principal, separada por uma cortina pesada que a minha mãe tinha tecido com lã tingida de azul escuro com anil. No inverno, conseguia ver a minha respiração no ar da manhã, mas no verão, o calor subia dos andares inferiores e tornava o sono quase impossível. O que os arqueólogos encontram agora são os vestígios da nossa existência diária. Cerâmica partida, moedas caídas entre as tábuas do soalho, a joia ocasional perdida à pressa, mas eles não conseguem escavar o som da minha mãe, Cláudia, a cantarolar enquanto preparava a nossa refeição matinal de pão, queijo e vinho com água. Não conseguem catalogar a forma como o sol da tarde entrava pela nossa única janela, projetando sombras geométricas no chão onde eu me sentava a praticar as minhas letras. O nosso prédio albergava 43 famílias distribuídas por 6 andares. O resto do chão era ocupado por lojas. Gaios, o padeiro, cujos fornos aqueciam todo o nosso prédio. Quintos, o sapateiro, cujo martelo fornecia um ritmo constante ao longo do dia. E Helena, que vendia cerâmica e pequenos artigos domésticos importados da Gália. O segundo andar albergava famílias de posses modestas como a nossa, enquanto os andares superiores eram o lar de libertos, trabalhadores e daqueles que mal podiam pagar mais do que um teto sobre as suas cabeças. A escadaria que ligava a nossa comunidade vertical era de madeira, gasta e polida por milhares de viagens diárias para cima e para baixo. Cada degrau tinha sua própria voz. O terceiro degrau, a contar de baixo, rangia como um rato. O 7º degrau estava solto e movia-se sob o nosso peso. E o 15º degrau, a meio caminho do nosso andar, tinha uma fenda profunda que apanhava o dedo do pé de cada novo, residente pelo menos uma vez. A água era uma preocupação constante. Não tínhamos água corrente nos andares superiores, por isso, todas as manhãs, eu fazia a viagem até a fonte no pátio, carregando 2 ânforas de barro para recolher o nosso abastecimento diário. A água era límpida e fria, alimentada pelos mesmos aquedutos que abasteciam o palácio do imperador, mas carregá-la por 3 lances de escadas era uma tarefa que fortalecia os meus jovens braços e a paciência do meu espírito. Os nossos vizinhos tornaram-se a nossa família alargada, por necessidade e proximidade. Do outro lado do corredor vivia Titus Cornélius, um veterano das campanhas germânicas, que tinha perdido o braço esquerdo em batalha, mas ganhado histórias que podiam cativar qualquer um que as ouvisse.
A sua esposa, Lívia, sim, partilhávamos o mesmo nome, bastante comum naqueles tempos. Era uma costureira habilidosa que aceitava trabalhos das famílias ricas do Monte Aventino. Abaixo de nós vivia a viúva Antônia com os seus 3 filhos pequenos. O seu marido tinha morrido num acidente de construção enquanto trabalhava no novo Fórum de Trajano, deixando-a sustentar a família, aceitando roupa para lavar. O som da sua tábua de lavar contra a tina de madeira era tão regular como o nascer do sol, começando antes do amanhecer e continuando até bem à noite. Os seus filhos, 2 rapazes e uma rapariga, eram os meus amigos mais próximos e companheiros constantes nos jogos que inventávamos para passar as longas tardes de verão. O proprietário do prédio, Lúcio Crassus, vivia numa bela casa perto do Campo de Marte, mas visitava-nos mensalmente para cobrar as rendas e inspecionar a sua propriedade. Não era cruel, mas era antes de mais um homem de negócios, e as reparações só eram feitas quando absolutamente necessárias. Isto significava que no inverno, o ar frio assobiava pelas frestas das paredes e no verão, o calor tornava-se quase insuportável nos andares superiores. Apesar destas dificuldades, ou talvez por causa delas, a nossa insula desenvolveu um sentido de comunidade que nunca mais experienciei. Quando Gaius, o padeiro, adoeceu com febre, todo o prédio contribuiu para contratar um médico. Quando o pequeno Marcos, do 2º andar, desapareceu durante um dia inteiro, todos os residentes juntaram-se à busca que finalmente o encontrou a dormir no templo de Júpiter, para onde tinha ido rezar pela sua avó doente. A nossa rotina diária era ditada pelo sol e pelas estações do ano. No inverno, levantávamos-nos antes do amanhecer para aproveitar ao máximo as preciosas horas de luz do dia. O meu pai partia para o seu trabalho no tabulário, o arquivo central, enquanto a minha mãe e eu cuidávamos das nossas tarefas domésticas. Eu estava a aprender a ler e a escrever, um privilégio não concedido a muitas raparigas da minha classe social. Mas o meu pai acreditava que a educação era a chave para a ascensão na sociedade romana. As noites eram a minha altura preferida. Após a refeição da noite, as famílias reuniam-se no pátio quando o tempo permitia, ou nos apartamentos uns dos outros quando não permitia. Partilhavam-se histórias, discutiam-se notícias, e as crianças jogavam jogos que tinham sido passados de geração em geração. Foi durante estas reuniões noturnas que aprendi sobre o mundo para além do nosso bairro. Contos de províncias distantes, relatos de combates de gladiadores e rumores sobre os mais recentes projetos de construção do imperador. O que não se pode escavar destas ruínas é o sentimento de antecipação que preenchia as nossas vidas. Roma era uma cidade de oportunidades, onde uma pessoa inteligente podia elevar-se acima das suas circunstâncias de nascimento através de trabalho árduo, sorte ou o favor de um patrono. Meu pai falava frequentemente dos seus sonhos para o meu futuro, talvez um casamento com um comerciante próspero ou até mesmo com um funcionário menor do governo. Estes sonhos sustentavam-nos através dos desafios diários da vida urbana no mundo antigo. A estrutura física da nossa casa era simples, mas funcional. As paredes eram feitas de tijolo e betão cobertas com gesso e tinta. Os soalhos eram de madeira nos níveis superiores, com pequenos tapetes tecidos pelas mulheres do nosso prédio para proporcionar calor e conforto. A nossa mobília era básica, mas bem feita. Bancos de madeira, uma mesa que pertencera ao meu avô, candeeiros a óleo de vários tamanhos e recipientes de cerâmica para armazenar comida e água. A privacidade era um luxo que não podíamos pagar. Cada conversa, cada discussão, cada celebração era partilhada com os nossos vizinhos através das paredes finas que separavam os nossos espaços de vida. Esta falta de privacidade criava uma intimidade entre os residentes que nos unia de formas que as pessoas modernas poderiam achar difíceis de compreender. Conhecíamos os hábitos, medos, alegrias e tristezas uns dos outros tão bem como conhecíamos os nossos. Ao contar-vos sobre a minha casa, quero que compreendam que o que os arqueólogos descobriram representa apenas o esqueleto das nossas vidas. A verdadeira essência da nossa existência, o riso, as lágrimas, as esperanças e os sonhos, não pode ser catalogada ou exibida no museu. Vivem apenas em histórias como esta, passadas de geração em geração por aqueles que se lembram de como era chamar a este lugar o seu lar. Capítulo 2. A maldição matinal do padeiro. Todas as manhãs, na 4ª hora antes do amanhecer, o mesmo ritual começava. Gaius Antônius, o padeiro do nosso prédio, descia as escadas de madeira do seu apartamento no 2º andar para sua loja, no rés do chão, os seus passos pesados ecoando pelas paredes como o rufar de um tambor a anunciar o início de mais um dia. Mas não eram os seus passos que acordavam toda a insula.
era a sua voz, erguida numa torrente de profanidades criativas que fariam corar até um legionário experiente. Pela barba de Júpiter e pela lança sangrenta de Marte, a sua voz ecoava pelas paredes finas. Estes fornos amaldiçoados recusam-se a acender outra vez. A isto seguia-se uma série de estrondos enquanto ele atirava lenha miúda contra as paredes de tijolo da sua padaria, o som reverberando pelos andares como um trovão. Aqueles de nós que viviam no prédio há mais de alguns meses tinham aprendido a sincronizar as nossas rotinas matinais com a batalha diária de Gaius com o seu equipamento. Gaius era um homem de uma corpulência impressionante, o que parecia adequado para alguém cuja vida girava em torno de pão e bolos. Os seus braços eram grossos como troncos de árvores de anos a amassar massa, e o seu rosto estava perpetuamente corado pelo calor dos seus fornos. Apesar do seu mau humor matinal, era amado por todos no prédio, especialmente pelas crianças, que sabiam que um sorriso e um cumprimento educado poderiam valer-lhes um bolo de mel ou um pedaço de pão fresco ainda quente do forno. A fonte da fúria matinal de Gaius era o seu forno antigo, uma estrutura maciça de tijolo que fora construída quando a insula foi erguida 30 anos antes. O forno era temperamental, exigindo a combinação certa de madeira seca, ventilação adequada e o que Gaius afirmava ser intervenção divina para atingir as temperaturas necessárias para cozer. Em manhãs úmidas, ou quando o vento soprava da direção errada, o forno recusava-se a cooperar, levando a expressões de frustração cada vez mais criativas e coloridas. Excrementos da coruja de Minerva ecoava pela escadaria, seguido pelo som de ferramentas de metal a serem atiradas contra a pedra. Este forno foi amaldiçoado por todos os deuses do panteão. A ironia não passava despercebida a nenhum de nós. Um homem cujo sustento dependia do fogo passava todas as manhãs a amaldiçoar as chamas que se recusavam a obedecer aos seus comandos. Mas quando Gaius finalmente conseguia acender os seus fornos, a transformação era notável. Os gritos zangados davam lugar a um cantarolar alegre, enquanto ele começava o processo de misturar a sua massa. O cheiro a pão a cozer começava a encher o prédio, começando nos andares inferiores e subindo gradualmente até que mesmo nós, no terceiro andar, podíamos sentir o aroma da promessa de pães frescos. Era um cheiro que falava de lar, conforto e do simples prazer de uma refeição quente. Gaius tinha herdado a padaria do seu pai, que a tinha herdado do seu pai antes dele. As receitas que usava tinham sido passadas por 3 gerações, refinadas e aperfeiçoadas ao longo de décadas de prática diária. O seu pão era conhecido em todo o bairro de Subura pela sua crosta perfeita e interior macio, e os clientes viajavam de vários quarteirões de distância para comprar os seus pães. A padaria ocupava o maior espaço do resto do chão da nossa ínsula, com os fornos embutidos na parede do fundo e um balcão virado para a rua onde os clientes podiam comprar o seu pão diário. Grandes prateleiras de madeira forravam as paredes, segurando os cestos de vários tipos de pão. Os pães escuros e grosseiros que eram a base da alimentação das famílias trabalhadoras, o pão branco mais fino preferido por aqueles com mais dinheiro, e pães para ocasiões especiais, aromatizados com mel, nozes ou frutos secos. Durante as movimentadas horas da manhã, Gaius empregava 2 assistentes. O seu sobrinho Marcos, um rapaz de 14 anos, que estava a aprender o ofício, e um liberto idoso chamado Públio, que tinha trabalhado em padarias toda a sua vida. Marcos era responsável por cuidar do fogo e preparar os ingredientes básicos, enquanto Públio moldava os pães e geria o tempo do processo de cozedura. Juntos, formavam uma equipa que conseguia produzir mais de 200 pães por dia. O processo de fazer pão na Roma antiga era muito mais complexo do que as pessoas modernas possam imaginar. O trigo tinha de ser cuidadosamente selecionado e moído, a farinha peneirada para remover impurezas, e a massa misturada com a quantidade certa de água e sal. O fermento era cultivado a partir de cascas de uva, ou mantido como uma massa-mãe que era alimentada e cuidada como um ser vivo. O tempo de cada passo era crucial, e um erro podia arruinar a produção de um dia inteiro. Mas era o forno que continuava a ser o maior desafio de Gaius e a sua fonte mais frequente de profanidade matinal. A estrutura de tijolo exigia horas para aquecer devidamente, e manter a temperatura correta ao longo do dia exigia atenção constante. Demasiado quente, e o pão queimava por fora enquanto permanecia cru por dentro. Demasiado frio, e os pães ficavam densos e pesados, adequados apenas para alimentar porcos. Pelo cinto de Vênus, gritava Gaius quando uma fornada de pão saía do forno com crostas enegrecidas.
Este forno tem o temperamento da esposa mimada de um senador. As suas comparações coloridas tornaram-se lendárias entre os residentes do nosso prédio. E muitas vezes repetíamos as suas expressões mais criativas uns aos outros, embora nunca na sua presença. Apesar das suas lutas matinais, Gaius tinha um imenso orgulho no seu trabalho. Quando uma fornada de pão saía do forno com crostas douradas perfeitas e a textura adequada, o seu rosto iluminava-se de satisfação. Ele segurava cada pão contra a luz, examinando-o em busca de falhas, e o seu sorriso de aprovação valia mais para ele do que qualquer quantia de dinheiro que os seus clientes pudessem pagar. A relação entre Gaius e os residentes da nossa ínsula ia muito além da de comerciante e cliente. Ele conhecia as preferências de cada família, as suas situações financeiras e as suas lutas pessoais. Quando os tempos eram difíceis, ele concedia crédito sem questionar. Quando alguém estava doente, ele enviava uma panela de sopa juntamente com o pão diário. Durante festivais e celebrações, ele criava bolos especiais e recusava o pagamento, afirmando que era a sua contribuição para a alegria da comunidade. Lembro-me de uma manhã em particular em que as maldições de Gaius foram mais criativas e prolongadas do que o habitual. O forno recusara se acender por mais de uma hora, e o seu vocabulário expandira-se para incluir referências a deuses de que eu nunca tinha ouvido falar e impossibilidades anatômicas que desafiavam a lógica. Finalmente, o meu pai decidiu investigar, descendo à padaria para oferecer ajuda. O que ele encontrou foi Gaius sentado num saco de farinha, com a cabeça entre as mãos, parecendo completamente derrotado. O problema não era com o forno em si, mas com a entrega de lenha que não tinha chegado na noite anterior. Sem lenha miúda e seca, até o forno mais cooperativo se recusaria a acender. O meu pai organizou imediatamente os homens do prédio para procurar madeira adequada, e dentro de uma hora, os fornos de Gaius estavam a rugir de vida. Esse incidente revelou algo importante sobre a nossa comunidade. O sucesso de Gaius era essencial para todos nós, não apenas porque dependíamos do seu pão, mas porque ele fazia parte da nossa família alargada. As suas maldições matinais eram tanto uma parte da nossa rotina diária como o nascer do sol. E o seu eventual triunfo sobre o seu equipamento temperamental era uma vitória que todos partilhávamos. O cheiro do pão de Gaius tornou-se a assinatura olfativa da nossa casa. Os visitantes da nossa ínsula comentavam o aroma maravilhoso que permeava o prédio. E nós, os residentes, tínhamos orgulho em viver por cima de uma das melhores padarias do bairro. O cheiro a pão, a cozer, significava segurança, conforto e a promessa de que, independentemente dos desafios que o dia pudesse trazer, haveria sempre comida nas nossas mesas. Com o passar dos anos, a rotina matinal de Gaius nunca variou. A mesma profanidade criativa, as mesmas lutas com o seu forno antigo, o mesmo triunfo eventual enquanto o cheiro a pão fresco enchia o nosso prédio. Era um ritual que marcava o início de cada dia, tão fiável como o nascer do sol e tão reconfortante como o abraço de uma mãe. Mesmo agora, séculos depois, ainda consigo ouvir a sua voz a ecoar pelas paredes. Por todos os deuses do Olimpo, este forno vai obedecer-me hoje. Capítulo 3. A viúva do legionário. Através das paredes finas que separavam os nossos apartamentos, conseguíamos ouvir tudo. Cada conversa sussurrada, cada tábua do soalho a ranger, cada soluço que escapava nas horas escuras antes do amanhecer. Mas nenhum som assombrava mais o nosso prédio do que o choro de Cláudia Máxima, a viúva do legionário que vivia no apartamento diretamente abaixo do nosso. A sua dor era uma coisa viva, que parecia infiltrar-se pelos soalhos de madeira e pelas paredes de gesso, tocando cada residente com a sua tristeza crua e interminável. Cláudia tinha sido casada com Gaius Valerius Maximus, um centurião da 10ª Legião, que servira com distinção na fronteira germânica durante 15 anos. Ele tinha voltado a casa apenas uma vez durante o casamento, uma breve licença que resultara no nascimento do filho deles, o pequeno Gaius, que tinha agora 7 anos. O rapaz nunca conhecera realmente o pai, tendo apenas vagas memórias de um homem alto de armadura que o levantara aos ombros e prometera regressar com histórias de vitória e glória. A notícia da morte de Gaius Valerius chegara numa manhã fria de final de outono, entregue por um companheiro de armas que sobrevivera à emboscada que ceifara a vida de metade da sua centúria. O mensageiro, ainda com as cicatrizes da batalha, ficara no nosso pátio e relatara os acontecimentos
com uma voz desprovida de emoção, como se a narração tivesse sido ensaiada tantas vezes que perdera todo o significado. Cláudia a ouvira em silêncio, o seu rosto a ficar mais pálido a cada palavra, até que finalmente caíra de joelhos no pó. Isso fora há 2 anos, mas o luto de Cláudia não mostrava sinais de abrandar. Todas as noites, enquanto o prédio se aquietava, ouvíamo-la a mover-se incessantemente pelo seu apartamento, os seus passos a percorrer o mesmo caminho do seu quarto, até o pequeno santuário que erguera em honra da memória do seu marido. Por vezes falava com ele como se ele ainda estivesse ali, contando-lhe sobre o progresso do filho nos estudos, ou pedindo-lhe conselhos sobre assuntos domésticos. Gaius, meu amor, a sua voz subia através das tábuas do soalho, mal audível, mas inconfundivelmente cheia de saudade. Ao pequeno Gaius caiu outro dente hoje. Ele queria saber se os soldados na vida após a morte ainda precisam dos dentes para comer. O que devo dizer-lhe? Estas conversas unilaterais continuavam por horas, pontuadas por longos silêncios e soluços ocasionais que pareciam vir das profundezas da sua alma. Os outros residentes da nossa insula tinham tentado várias abordagens para ajudar Cláudia a superar a sua dor. As mulheres visitavam-na regularmente, trazendo comida e oferecendo-se para ajudar nas tarefas domésticas. Os homens verificavam as necessidades de manutenção do seu apartamento e garantiam que ela e o seu filho estavam seguros, mas nada parecia penetrar a muralha de tristeza que a rodeava como uma fortaleza. A minha mãe, Cláudia, sim, partilhavam o mesmo nome, outra ocorrência comum no nosso tempo. Desenvolvera uma preocupação particular pela viúva. Muitas vezes, enviava-me escada abaixo com uma panela de sopa ou um pão, instruindo-me a ficar e a visitar por um tempo se Cláudia parecesse receptiva à companhia. Estas visitas deram-me uma visão da profundidade da perda da mulher e do desafio de criar um filho sozinha na complexa estrutura social da sociedade romana. Cláudia Máxima nascera numa respeitável família plebeia, filha de um comerciante bem-sucedido que lhe proporcionara um dote modesto quando se casou com seu marido soldado. O casamento fora arranjado, como era costume, mas segundo todos os relatos, um afeto genuíno desenvolvera-se entre o casal durante o seu breve tempo juntos. O soldo militar do seu marido e a promessa de concessões de terras após a sua reforma representavam segurança e a possibilidade de ascensão social. Agora, como viúva com um filho pequeno, Cláudia enfrentava um futuro incerto. A pensão militar que recebia era modesta, mal suficiente para cobrir a renda e as necessidades básicas. Fora forçada a aceitar trabalhos de costura para complementar o seu rendimento, passando longas horas à luz do candeeiro a remendar roupas e a criar vestes simples para outras famílias do bairro. Os seus olhos, outrora brilhantes e esperançosos segundo aqueles que a conheceram antes do destacamento do seu marido, tinham se tornado permanentemente avermelhados pelo esforço e pelas lágrimas. O pequeno Gaius era uma lembrança constante da ausência do seu pai. O rapaz tinha o maxilar forte e a expressão determinada do pai, mas também carregava o peso de ser o homem da casa numa idade em que deveria preocupar-se apenas com jogos e lições. Tentava consolar a mãe de maneiras que partiam o coração de todos os que testemunhavam, trazendo-lhe flores silvestres que colhera no pátio, ou guardando metade da sua refeição da noite para partilhar com ela quando ela se esquecia de comer. O santuário que Cláudia criara no seu apartamento tornou-se o foco da sua rotina diária. Consistia numa pequena mesa de madeira coberta com um pano branco, sobre a qual colocara as condecorações militares do seu marido, um retrato pintado que fora encomendado durante a sua última licença e vários objetos pessoais que ele deixara para trás. Todas as manhãs, acendia incenso e oferecia orações aos deuses pelo descanso pacífico da sua alma. Todas as noites, relatava os acontecimentos do dia à sua imagem como se ele ainda estivesse vivo para os ouvir. O som do choro de Cláudia tornara-se de tal forma parte da rotina noturna do nosso prédio que a sua ausência era mais notória do que a sua presença. Nas raras ocasiões em que conseguia dormir sem lágrimas, o silêncio invulgar chegava a acordar alguns de nós, deixando-nos deitados nas nossas camas, a perguntar-nos se algo estava errado. A sua dor entrelaçara-se no tecido da nossa existência comunitária, uma lembrança constante da fragilidade da vida e do preço das ambições militares de Roma. Mas se estão a pensar que esta história está a ficar demasiado triste, deixei-me contar-vos algo que vos vai surpreender. E não se esqueçam de deixar um comentário sobre o que acham que aconteceu a seguir, porque a verdade é mais notável do que possam imaginar. Numa noite de início de primavera, quando os dias começavam a alongar-se e as primeiras brisas quentes sopravam pela cidade, algo mudou no ritmo da dor de Cláudia.
Em vez do seu habitual andar de um lado para o outro e das conversas unilaterais, ouvimos um som diferente. Riso. Não o riso amargo e histérico de alguém que perdeu o juízo, mas um riso genuíno e alegre, misturado com o tom mais agudo das gargalhadas de uma criança. Curiosa com este desenvolvimento inesperado, a minha mãe enviou-me escada abaixo com a desculpa de pedir emprestado um pouco de fio para sua tecelagem. O que encontrei no apartamento de Cláudia foi uma cena que teria sido inimaginável apenas alguns dias antes. A viúva estava sentada no chão com seu filho, ambos cobertos de farinha, a tentar cozer pão usando uma receita que Gaius, o padeiro, ensinara ao pequeno Gaius. Estamos a fazer pão de soldado, explicou-me o pequeno Gaius com orgulho evidente. O Gaius lá de baixo disse-me que era isto que o papá comia quando marchava com a sua legião. A mamã disse que devíamos experimentar para podermos entender como era a vida do papá. O simples ato de se conectar com as experiências do seu marido através da comida tinha, de alguma forma, quebrado a muralha de dor de Cláudia, permitindo-lhe encontrar uma maneira de honrar sua memória enquanto ainda se envolvia com o presente. A partir daquela noite, o luto de Cláudia assumiu um caráter diferente. Ela ainda sofria pelo seu marido. E ainda a ouvíamos a falar com o seu retrato nas horas silenciosas da noite. Mas agora estas conversas incluíam planos para o futuro em vez de apenas lamentos pelo passado. Começou a ensinar ao pequeno Gaius sobre o serviço militar do seu pai, não como uma fonte de tristeza, mas como um legado do qual se orgulhar. A transformação foi gradual, mas inconfundível. Cláudia começou a aceitar convites para se juntar às outras mulheres nas suas conversas noturnas no pátio. Começou a orgulhar-se do seu trabalho de costura, criando desenhos cada vez mais elaborados que lhe valeram uma reputação entre as famílias ricas do Monte Palatino. Mais importante, começou a ver-se não apenas como uma viúva definida pela perda, mas como uma mãe responsável por criar um filho que levaria o nome e a honra do seu pai para o futuro. Os outros residentes da nossa ínsula observaram esta transformação com uma mistura de alívio e admiração. A jornada de Cláudia através da dor ensinara a todos nós algo sobre a resiliência do espírito humano e o poder do apoio comunitário. As suas lágrimas tinham sido as nossas lágrimas, e a sua eventual cura tornou-se a nossa vitória coletiva sobre as forças que ameaçavam destruir os laços que mantinham a nossa pequena sociedade unida. Anos mais tarde, quando o pequeno Gaius atingiu a idade do serviço militar, falava frequentemente do legado do seu pai e da força da sua mãe. O apartamento que outrora ecoara com os sons de uma dor inconsolável encheu-se do riso de um jovem a preparar-se para seguir os passos do seu pai, armado com histórias de coragem e sacrifício que a sua mãe cuidadosamente preservara e lhe transmitira. As paredes finas da nossa insula tinham levado a tristeza de Cláudia a todos nós, mas também levaram o som da sua recuperação, do seu riso e eventualmente da sua alegria. Num prédio onde a privacidade era impossível, todos nos tornamos testemunhas de todo o espectro da emoção humana, aprendendo que até a dor mais profunda podia eventualmente dar lugar à esperança e que os laços da comunidade podiam fornecer força nas horas mais sombrias. Capítulo 4. As histórias do pai à luz do candeeiro. Quando o sol desaparecia por trás das 7 colinas de Roma e os candeeiros a óleo começavam a cintilar por toda a nossa ínsula, a magia descia sobre o nosso pequeno apartamento. Esta era a hora em que o meu pai, Marco Flávio, se transformava de um cansado escriba do governo no mais cativante contador de histórias de todo o distrito da Subura. A sua voz, gasta por um dia a ditar correspondência e registrar documentos oficiais, ganhava nova vida enquanto tecia contos que transportavam toda a nossa família para terras distantes e tempos antigos. O ritual de contar histórias do meu pai começava todas as noites após o nosso jantar simples de pão, queijo, azeitonas e vinho com água. Ele limpava cuidadosamente os seus materiais de escrita, guardando as suas penas de junco e tinta nos seus devidos lugares, e depois acomodava-se na sua cadeira favorita, um assento de madeira com um fundo de junco tecido que pertencera ao seu próprio pai. A luz do candeeiro projetava sombras dançantes no seu rosto curtido, e nessas sombras eu conseguia ver indícios das personagens a que ele estava prestes a dar vida. "Vem, Lívia", dizia ele batendo no joelho. "Deixa-me contar-te sobre o tempo em que os deuses caminhavam entre os mortais, quando os heróis conseguiam mover montanhas com as próprias mãos, e quando o destino de impérios dependia da coragem de uma única pessoa. Embora eu já tivesse ouvido muitas das suas histórias várias vezes, nunca me cansava de me aninhar contra o seu ombro,
sentindo ribombar da sua voz no seu peito enquanto ele começava outro conto. O meu pai tinha aprendido estas histórias com seu próprio pai, que as tinha aprendido com o pai dele antes dele, criando uma cadeia ininterrupta de tradição oral que se estendia por gerações de famílias romanas. Mas Marco Flávio não se contentava em simplesmente repetir os contos que herdara. O seu trabalho na burocracia imperial tinha lhe dado acesso a documentos e registros que a maioria dos cidadãos nunca via, e ele entrelaçava factos históricos nas suas narrativas, criando histórias que eram tanto divertidas como educativas. Esta noite, podia ele começar: vou contar-vos sobre Lúcio Júnior Bruto, o fundador da nossa república, e como ele expulsou o último rei de Roma. A sua voz baixava para um sussurro conspiratório enquanto descrevia a tirania de Tarquínio, o soberbo, e depois erguia-se com raiva justa enquanto narrava a decisão de Bruto de liderar a rebelião que estabeleceu a República Romana. Através das suas palavras, eu conseguia ver os senadores a reunirem-se em segredo, ouvir o choque de espadas nas ruas e sentir o peso da história a ser feita por pessoas comuns que escolheram agir com uma coragem extraordinária. Mas o repertório do meu pai estendia-se muito para além da história romana. Ele conhecia mitos gregos que tinham sido adaptados para o público romano, contos de Odisseu e da sua longa jornada para casa, histórias de Hércules e dos seus 12 trabalhos e a trágica história de amor de Orfeu e Eurídice. Ele ajustava estes contos para a sua audiência, enfatizando as lições morais e as qualidades de caráter que esperava incutir na sua filha. Lembra-te, Lívia, dizia ele depois de contar a história da fiel espera de Penélope por Odisseu. A lealdade e a paciência são virtudes que te servirão bem ao longo da tua vida. Mas lembra-te também que Penélope não foi passiva. Ela usou a sua inteligência e criatividade para se proteger a si e a sua casa. A mente de uma mulher pode ser a sua maior arma e o seu escudo mais forte. Em algumas noites, o meu pai contava histórias de eventos mais recentes, contos dos grandes generais e imperadores que tinham moldado a Roma do nosso tempo. Ele falava da conquista da Gália por Júlio César, descrevendo as batalhas com detalhes tão vívidos que eu quase conseguia ouvir os gritos de guerra dos guerreiros celtas e o passo firme das legiões romanas. Ele contava sobre a transformação de Roma por Augusto, de uma cidade de tijolo para uma cidade de mármore, e sobre os grandes projetos de construção que continuavam a remodelar a nossa paisagem urbana. A minha mãe, Cláudia, juntava-se-nos frequentemente nestas sessões noturnas, trazendo a sua fiação ou remendos para trabalhar enquanto ouvia. Ela tinha a sua própria coleção de histórias, contos passados através das mulheres da sua família, que se focavam na esfera doméstica e no papel importante que as mulheres desempenhavam na manutenção da sociedade romana. As suas histórias apresentavam esposas inteligentes que salvavam as suas famílias através de raciocínio rápido, mães devotas que sacrificavam tudo pelos seus filhos e mulheres corajosas, que desafiavam as convenções para proteger aquilo que lhes era caro. Conta-lhe sobre Cornélia, mãe dos Gracos, sugeria minha mãe, e o meu pai lançava-se no conto da matrona romana que criou 2 filhos que se tornaram reformadores famosos. Através desta história, aprendi que a influência de uma mulher podia estender-se muito para além da sua casa, moldando os homens que viriam a mudar o curso da história. A chama do candeeiro cintilava e dançava, enquanto a voz do meu pai subia e descia com o ritmo das suas narrativas. Por vezes, ele levantava-se e gesticulava dramaticamente, representando lutas de espadas ou discursos políticos. Outras vezes, inclinava-se para a frente e falava em tons sussurrados, envolvendo-nos em conspirações e tramas secretas. As suas mãos, manchadas de tinta do seu trabalho diário, moviam-se expressivamente pelo ar, pintando quadros que eram mais vívidos do que qualquer fresco na parede de um palácio. Um dos meus tipos de histórias favoritos eram os contos que meu pai chamava de heróis do dia a dia. Histórias sobre romanos comuns que tinham feito coisas extraordinárias. Ele contou-me sobre um padeiro que salvara o seu bairro durante um incêndio ao organizar uma brigada de baldes, sobre um comerciante que usara o seu próprio dinheiro para comprar grãos durante uma fome e os distribuíra gratuitamente aos pobres, e sobre um professor que continuara a dar aulas mesmo quando a peste ameaçava a cidade. Os heróis nem sempre são generais e imperadores, Lívia, explicava o meu pai. Às vezes, os maiores heróis são as pessoas que simplesmente fazem o que é certo quando seria mais fácil não fazer nada. Lembra-te disso quando enfrentares as tuas próprias escolhas na vida.
À medida que fui crescendo, meu pai começou a incluir-me mais ativamente no processo de contar histórias. Ele parava a meio de um conto e pedia-me para prever o que aconteceria a seguir, ou desafiava-me a identificar a lição moral embutida na narrativa. Por vezes, pedia-me para recontar uma história nas minhas próprias palavras, corrigindo gentilmente os meus erros e elogiando as minhas adições criativas. Uma história pertence tanto a quem a conta como a quem a ouve, dizia ele. Cada pessoa que conta um conto adiciona algo de si mesma a ele, e é assim que as histórias se mantêm vivas e se tornam mais fortes a cada geração. Os vizinhos da nossa ínsula em breve souberam das sessões de contos do meu pai, e em muitas noites, crianças de outros apartamentos juntavam-se à nossa porta, na esperança de apanhar fragmentos dos contos que eram contados lá dentro. Os meus pais, generosos com o seu conhecimento como com a sua hospitalidade, convidavam frequentemente estes jovens ouvintes a juntarem-se a nós, transformando o nosso pequeno apartamento numa escola improvisada onde o entretenimento e a educação se fundiam perfeitamente. Durante os meses de inverno, quando o frio tornava impossível reunirmos-nos no pátio, estas sessões de contos tornaram-se ainda mais importantes para a nossa comunidade. Os pais traziam os seus filhos ao nosso apartamento, e os adultos partilhavam as suas próprias histórias e memórias, enquanto a geração mais jovem ouvia com atenção arrebatada. Estes encontros fortaleciam os laços entre as famílias e criavam um sentido de cultura partilhada que transcendia as diferenças econômicas e sociais que, de outra forma, poderiam ter nos dividido. As histórias do meu pai não eram apenas entretenimento. Eram a minha educação em valores, história e cultura romana. Através dos seus contos, aprendi sobre o dever, a honra, a coragem e a importância de servir a algo maior do que a si mesmo. Aprendi sobre as complexas relações entre as diferentes classes sociais, as responsabilidades da cidadania e o delicado equilíbrio entre a ambição individual e o bem-estar comunitário. Mas talvez o mais importante, aprendi sobre o poder das próprias palavras. Vi como um contador de histórias habilidoso podia transportar os ouvintes para outros tempos e lugares. Como as palavras certas no momento certo podiam inspirar coragem ou proporcionar conforto, e como as histórias podiam preservar a sabedoria do passado para as gerações futuras. Esta compreensão servir-me-ia bem nos anos vindouros, quando precisaria de encontrar a minha própria voz e contar as minhas próprias histórias. À medida que o óleo nos nossos candeeiros se consumia e a hora avançava, o meu pai terminava sempre as suas sessões de contos com o mesmo ritual. Ele colocava a mão na minha cabeça e proferia uma bênção que o seu próprio pai proferira sobre ele. Que tenhas a sabedoria para distinguir o certo do errado, a coragem para agir de acordo com as tuas convicções e a força para suportar quaisquer desafios que a vida te traga. E que te lembre sempre que carregas dentro de ti as histórias de todos os que vieram antes de ti. Essas palavras ditas à luz cintilante do candeeiro do nosso modesto apartamento ecoariam na minha mente ao longo da minha vida. Elas lembravam-me que eu não era apenas um indivíduo a lutar para sobreviver na vasta complexidade da sociedade romana, mas parte de uma cadeia ininterrupta de experiência humana que se estendia até a fundação da nossa cidade. E para frente, para gerações ainda por nascer. Capítulo 5. Noites de inverno e calor partilhado. Quando os ventos frios do inverno desciam dos Alpes e varriam as ruas de Roma, a nossa ínsula transformava-se em algo semelhante a uma única e grande família, aconchegada para sobreviver. As paredes finas, que proporcionavam pouca privacidade durante os meses mais quentes, tornavam-se uma bênção disfarçada, pois o calor corporal partilhado de 43 famílias ajudava a afastar o frio cortante, que podia tornar a vida nos andares superiores quase insuportável. O inverno em Roma não era a estação amena e suave que muitas pessoas modernas imaginam. A localização da cidade, rodeada por colinas e relativamente perto das montanhas, significava que o ar frio se instalava nos vales e ruas, criando um frio úmido e penetrante que parecia infiltrar-se até aos ossos. O nosso edifício, construído principalmente de tijolo e madeira com isolamento mínimo, oferecia pouca proteção contra os elementos. O primeiro sinal de que o inverno se aproximava vinha de Caio, o padeiro, cujos fornos se tornavam subitamente o local de encontro mais popular de todo o edifício. Moradores que mal se tinham falado durante os meses de verão encontravam desculpas para se demorarem na sua loja, fingindo examinar o seu pão enquanto, na verdade, absorviam um precioso calor que irradiava dos seus fornos de tijolo. Caio, compreendendo perfeitamente a situação, convidava frequentemente as pessoas a sentarem-se nos bancos de madeira
que colocara perto do seu local de trabalho, afirmando que gostava da companhia enquanto trabalhava? Entrem, entrem! Chamava ele a quem passasse pela sua loja. Estes fornos produzem mais calor do que um homem pode usar. E a conversa faz o trabalho passar mais depressa. A sua generosidade estendia-se para além do calor, incluindo copos de vinho quente com especiarias para os adultos e leite quente adoçado com mel para as crianças. Estas pequenas gentilezas transformaram a sua padaria no centro comunitário não oficial durante os meses mais frios. Mas a verdadeira magia do inverno na nossa ínsula acontecia à noite, quando as famílias abandonavam seus apartamentos individuais e se reuniam no espaço que pudesse acomodar o maior grupo. O apartamento de Tito Cornélio, veterano com o braço em falta, tornou-se o nosso local de encontro regular porque se situava no segundo andar suficientemente alto para escapar ao barulho da rua, mas suficientemente baixo para beneficiar do calor que subia dos fornos de Caio. Estes encontros de inverno eram diferentes de tudo o que acontecia durante o resto do ano. As famílias traziam o que podiam contribuir: cobertores extra, óleo para os candeeiros, comida para partilhar e, mais importante, histórias e canções para ajudar a passar as longas e escuras horas. As crianças amontoavam-se como cachorrinhos, partilhando calor e conversas sussurradas, enquanto os adultos discutiam tudo, desde política à filosofia, as suas vozes criando um murmúrio reconfortante que ajudava a mascarar o som do vento a assobiar pelas frestas das paredes. A minha mãe trazia sempre o seu fuso e lã, usando a luz do candeeiro para continuar o seu trabalho enquanto socializava com as outras mulheres. O movimento rítmico da fiação criava uma atmosfera meditativa e o som suave do fuso a girar tornou-se parte da banda sonora da noite. Outras mulheres traziam seus remendos ou bordados, e gradualmente esses encontros de inverno evoluíram para oficinas informais, onde habilidades e técnicas eram partilhadas livremente entre vizinhos. Vê como eu torço o fio. Instruía minha mãe a uma mulher mais jovem que estava com dificuldades na sua fiação. O segredo está no movimento do pulso firme, mas não rígido. Constante, mas não forçado. Estas lições de artes domésticas eram acompanhadas por lições de vida. À medida que as mulheres mais velhas partilhavam as suas experiências e sabedoria com aquelas que estavam apenas a começar as suas próprias jornadas como esposas e mães. Os homens envolviam-se frequentemente em discussões acaloradas sobre os acontecimentos atuais, as suas vozes subindo e descendo com as suas paixões. O meu pai, com o seu acesso a documentos do governo e correspondência oficial, era frequentemente chamado a explicar novas leis ou políticas que pudessem afetar os moradores do nosso distrito. Estas conversas proporcionavam uma educação informal em civismo e política, que era muito mais envolvente do que qualquer escolaridade formal. O imperador anunciou novas distribuições de grãos, podia relatar o meu pai, e imediatamente a discussão virava-se para as implicações práticas desta política. Como afetaria o preço do pão? Reduziria o fardo sobre as famílias que lutavam para alimentar os seus filhos? O que sugeria sobre o estado da agricultura nas províncias? Estas conversas ajudavam todos a compreender o seu lugar no mundo romano mais vasto e as forças que moldavam as suas vidas diárias. Mas talvez o aspecto mais memorável dos nossos encontros de inverno fosse a narração de histórias que começava assim que os assuntos práticos tinham sido discutidos e as crianças tinham comido a sua refeição da noite. Ao contrário das sessões íntimas de contos do meu pai apenas com a nossa família, estes encontros comunitários apresentavam múltiplos contadores de histórias, cada um contribuindo com seus próprios contos e perspectivas para criar uma rica tapeçaria de entretenimento narrativo. Tito Cornélio, o nosso anfitrião e o veterano de guerra residente do edifício, era particularmente hábil a recontar campanhas militares e batalhas. As suas histórias não eram glorificações da guerra, mas sim relatos honestos das dificuldades, medos e pequenos atos de heroísmo que caracterizavam a vida de um soldado. Tendo perdido o braço em batalha, ele falava com autoridade sobre o verdadeiro custo da expansão de Roma e o preço pago pelos homens comuns que serviam nas legiões. As pessoas pensam que a vitória na batalha vem de armas superiores ou de melhores táticas, dizia ele, flexionando os dedos da sua mão restante. Mas vou dizer-vos a verdade, a vitória vem do homem que está ao vosso lado e da vossa vontade de o proteger enquanto ele vos protege. Tudo o resto são apenas detalhes. As mulheres tinham o seu próprio repertório de histórias. Contos que se focavam na esfera doméstica, mas que não eram menos dramáticos ou envolventes do que os relatos de aventuras militares dos homens.
Elas contavam histórias de donas de casa inteligentes, que enganavam comerciantes desonestos, mães devotas que salvavam as suas famílias através de raciocínio rápido e planeamento cuidadoso, e mulheres corajosas, que desafiavam as convenções sociais para proteger aquilo que lhes era caro. Uma das contadoras de histórias mais populares era a velha Helena, que geria a loja de cerâmica no Rés do Chão. Apesar da sua idade avançada, ela tinha uma memória que parecia conter todos os eventos significativos que tinham ocorrido no distrito da Subura nos últimos 50 anos. As suas histórias eram história viva, relatos de como o bairro tinha mudado, que famílias tinham subido ou caído em fortuna, e como os grandes eventos no Império tinham afetado as vidas das pessoas comuns. Lembro-me de quando este mesmo edifício foi construído. Começava ela, a sua voz assumindo a cadência rítmica de uma contadora de histórias experiente. Os trabalhadores vieram de todo o Império gauleses que sabiam trabalhar com madeira, gregos que entendiam de engenharia, egípcios que eram hábeis a misturar argamassa. Durante 6 meses, este canto foi como uma pequena versão da própria Roma, com pessoas a falar uma dúzia de línguas diferentes, mas todas a trabalhar para o mesmo objetivo. À medida que as noites de inverno se tornavam mais longas e frias, os nossos encontros, por vezes, continuavam até quase de madrugada. As crianças adormeciam nos braços dos pais ou enroscadas juntas em pilhas de cobertores, enquanto os adultos baixavam as vozes e continuavam as suas conversas em tons sussurrados. O calor partilhado, tanto físico como emocional, criava laços entre as famílias que durariam ao longo do ano. Estes encontros de inverno também serviam propósitos práticos para além do entretenimento e da socialização. Eram oportunidades para partilhar recursos, planear projetos cooperativos e abordar problemas que afetavam todo o edifício. Se o telhado de alguém estivesse a pingar, o grupo organizava um esforço de reparação. Se uma família estivesse com dificuldades financeiras, outros discretamente arranjavam forma de prestar assistência. Se houvesse preocupações com a segurança, os homens coordenavam-se para estabelecer horários de vigia e medidas de segurança. A partilha de comida tornou-se uma forma de arte durante estes meses de inverno. As famílias juntavam os seus recursos para criar refeições comunitárias que eram muito mais elaboradas e satisfatórias do que qualquer coisa que pudessem ter preparado individualmente. Uma panela de sopa de feijão simples transformava-se num banquete, com adição de vegetais, ervas e pequenas quantidades de carne contribuídas por diferentes lares. Estas refeições partilhadas reforçavam o sentido de comunidade e garantiam que ninguém passava fome durante os meses magros de inverno. As crianças, em particular, beneficiavam destes encontros de inverno. Em vez de estarem confinadas aos seus pequenos apartamentos com pouco para fazer, tinham acesso a um grande grupo de companheiros de brincadeira e a uma variedade de mentores adultos que lhes podiam ensinar diferentes habilidades e perspectivas. As crianças mais velhas ajudavam a cuidar das mais novas, criando um sistema natural de educação e socialização que as preparava para os seus futuros papéis na sociedade romana. À medida que a primavera se aproximava e o tempo começava a aquecer, os nossos encontros de inverno tornavam-se gradualmente menos frequentes. As famílias voltavam às suas rotinas individuais e o edifício retomava o seu padrão normal de relativa privacidade e independência. Mas os laços forjados durante aquelas noites frias de inverno permaneceriam fortes ao longo do ano, criando um sentido de comunidade que fazia da nossa ínsula mais do que apenas um lugar para viver, era verdadeiramente um lar. Olhando para trás, para esses encontros de inverno, percebo que representavam algo precioso que se perdeu no mundo moderno. A compreensão de que a sobrevivência e a felicidade dependem não apenas do esforço individual, mas da vontade de partilhar recursos, apoiar-se mutuamente em tempos difíceis e criar significado através de histórias e experiências partilhadas. O frio que nos uniu tornou-se um presente que enriqueceu todas as nossas vidas de formas que nunca poderíamos ter imaginado. Capítulo 6. A filha do mercador. De todos os moradores da nossa ínsula, ninguém me fascinava mais do que Júlia Mercator. A filha do mercador que vivia no quarto andar com seu pai, Lúcio Mercator, e a sua avó idosa. Júlia tinha 16 anos, apenas 4 anos mais velha do que eu, mas parecia habitar um mundo completamente diferente do resto de nós. Enquanto nós lutávamos com as preocupações diárias de chegar ao fim do mês e manter os nossos modestos estilos de vida, Júlia movia-se pelo nosso edifício como um pássaro exótico que, de alguma forma, se encontrara num bando de pardais. O seu pai,
Lúcio tinha construído um negócio de sucesso importando bens de luxo das províncias orientais, seda da China, especiarias da Índia, pedras preciosas do Egito e perfumes da Arábia. O seu sucesso tinha elevado consideravelmente o estatuto social da família. Mas em vez de se mudar para um distrito mais elegante, ele tinha escolhido permanecer na nossa ínsula, afirmando que preferia a companhia honesta das pessoas trabalhadoras à polidez artificial da elite rica. A aparência de Júlia, por si só, distinguia-a das outras jovens do nosso edifício. Enquanto nós usávamos túnicas simples de lã ou linho não tingidos, as roupas de Júlia eram feitas de tecidos finos em cores ricas, seda roxa escura que tinha sido tingida com conchas de murex caras, algodão amarelo dourado que captava a luz como sol aprisionado, e linho branco, delicado tão fino que parecia flutuar à sua volta como névoa matinal. As suas joias, embora modestas, para os padrões dos verdadeiramente ricos, eram muito mais elaboradas do que qualquer coisa que o resto de nós possuía. Mas não eram as roupas ou as joias de Júlia que a tornavam notável, era a sua educação e os seus sonhos. Ao contrário da maioria das raparigas da nossa classe social, a quem eram ensinadas apenas as competências básicas necessárias para gerir uma casa, Júlia tinha recebido uma educação que rivalizava com a de muitos jovens. Ela sabia ler e escrever tanto em latim como em grego, entendia matemática e princípios de contabilidade que lhe permitiam ajudar no negócio do pai, e fora ensinada a apreciar poesia, música e arte. O conhecimento é o único tesouro que não pode ser roubado ou perdido, dizia frequentemente o seu pai quando outros moradores questionavam a sua decisão de educar a sua filha tão completamente. Júlia herdará o meu negócio um dia, e ela deve estar preparada para o gerir com sucesso. Mas mais do que isso, quero que ela tenha escolhas na vida que a maioria das mulheres nunca tem. A avó de Júlia, Cláudia Mercator, era uma mulher formidável que nascera numa família senatorial, mas que perdera sua fortuna durante as guerras civis, que precederam a ascensão de Augusto ao poder. Apesar das suas circunstâncias reduzidas, ela mantinha o porte e as expectativas da sua educação aristocrática, e estava determinada a que Júlia casasse bem e restaurasse a posição social da família. Isto criava uma tensão interessante dentro da sua casa. Lúcio queria que a sua filha fosse independente e capaz de gerir os seus próprios assuntos, enquanto Cláudia queria que ela fosse refinada e atraente para potenciais maridos de famílias proeminentes. Júlia, apanhada entre estas expectativas concorrentes, estava a desenvolver as suas próprias ideias sobre o que o seu futuro deveria reservar. Tornei-me amiga de Júlia através de uma série de encontros fortuitos na escadaria do edifício. Ela tinha reparado que eu sabia ler uma habilidade que ainda era relativamente incomum entre as raparigas da minha idade e classe social, e começou a parar para conversar comigo sempre que nos encontrávamos. Estas conversas evoluíram gradualmente para visitas regulares aos apartamentos uma da outra, onde discutíamos livros, partilhávamos observações sobre os outros moradores e sonhávamos com os nossos futuros. O apartamento de Júlia era como entrar num mundo diferente. As paredes estavam decoradas com frescos pintados representando cenas da mitologia grega. Os chãos estavam cobertos com tapetes coloridos importados da Pérsia, e os móveis eram feitos de madeiras caras e decorados com incrustações de marfim. Candeeiros a óleo de bronze e prata forneciam uma luz muito mais brilhante e estável do que os simples candeeiros de barro usados na maioria dos apartamentos. Mas o que mais me impressionou foi a coleção de livros de Júlia, rolos e códices reais que continham obras de poesia, filosofia e história. Numa época em que os livros eram caros e raros, a biblioteca pessoal de Júlia representava uma fortuna em conhecimento e cultura. Ela lia-me passagens em voz alta, traduzindo do grego quando necessário, apresentando-me a ideias e perspectivas que expandiam a minha compreensão do mundo muito para além das fronteiras do nosso bairro. Ouve isto, podia ela dizer, desenrolando um rolo que continha as obras de Safo. Ela escreve sobre o amor e o desejo da perspectiva de uma mulher, com uma honestidade e paixão que os poetas masculinos raramente alcançam. Não achas notável que as suas palavras tenham sobrevivido por séculos, mesmo sendo ela apenas uma mulher de uma pequena ilha? Através de Júlia, aprendi sobre as complexas dinâmicas sociais que governavam a sociedade romana e as oportunidades limitadas, mas reais, disponíveis para as mulheres que possuíam educação, riqueza ou talento excepcional. Ela contou-me histórias de mulheres que tinham influenciado a política através das suas relações com homens poderosos, poetisas e artistas que tinham alcançado reconhecimento pelo seu trabalho,
e mulheres de negócios que tinham construído empresas de sucesso em campos tradicionalmente dominados por homens. Mas a posição privilegiada de Júlia também a tornava agudamente consciente das restrições que a sociedade impunha às mulheres, independentemente da sua classe social ou habilidades pessoais. Ela irritava-se com a expectativa de que acabaria por casar com um homem escolhido pelo seu pai e avó, entregando o controle da sua herança e do seu futuro a alguém que poderia não partilhar os seus interesses ou valores. Por que é que tenho de escolher entre o amor e a independência? Perguntava ela durante as nossas conversas. Por que não posso encontrar um marido que respeite a minha inteligência e apoie as minhas ambições? E por que é que o casamento tem de ser o único caminho para a respeitabilidade de uma mulher? Estas questões, que podem parecer óbvias para os leitores modernos, eram revolucionárias no nosso tempo e lugar. A maioria das mulheres da geração de Júlia aceitava as limitações que lhes eram impostas pela sociedade, encontrando formas de exercer influência e alcançar satisfação dentro dos papéis tradicionais de esposa e mãe. O desejo de Júlia por algo mais era tanto inspirador como preocupante para aqueles à sua volta. O seu pai, apesar das suas atitudes progressistas sobre a educação, não estava inteiramente confortável com o espírito independente da sua filha. Ele queria que ela fosse capaz e inteligente, mas também esperava que ela eventualmente se conformasse com as expectativas sociais e lhe desse netos que continuassem o nome e o negócio da família. Isto criava uma tensão contínua dentro da sua casa, à medida que Júlia envelhecia e se tornava mais determinada a traçar o seu próprio rumo. Os outros moradores da nossa ínsula tinham sentimentos mistos sobre Júlia e a sua família. Alguns admiravam o sucesso comercial de Lúcio e apreciavam a sua generosidade para com os seus vizinhos. Ele contribuía frequentemente com mais do que a sua parte para projetos comunitários e era rápido a oferecer assistência durante emergências. Outros ressentiam-se da riqueza da família e do que percebiam como os ares de superioridade de Júlia. Ela pensa que é melhor do que o resto de nós. Ouvi uma vez uma das mulheres queixar-se, com as suas roupas chiques e os seus livros, a agir como se fosse boa demais para o trabalho honesto. Esta crítica era injusta. Júlia nunca foi condescendente ou rude com os seus vizinhos, mas refletia as emoções complexas que a riqueza e a educação podiam provocar numa comunidade onde a maioria das pessoas lutava para satisfazer as suas necessidades básicas. Júlia estava ciente dessas atitudes e tentava colmatar a lacuna entre as circunstâncias da sua família e as dos seus vizinhos. Ela ajudava frequentemente outros moradores com tarefas que exigiam literacia, ler documentos oficiais, escrever cartas ou calcular contas. Ela ensinou a várias das crianças mais novas competências básicas de leitura e partilhou livros com qualquer pessoa que expressasse interesse em aprender. Mas eis algo que talvez vos surpreenda sobre a história de Júlia, e quero que comentem abaixo sobre o que acham que lhe aconteceu, porque a verdade é mais complexa do que qualquer pessoa no nosso prédio poderia ter previsto na altura. À medida que Júlia se aproximava do seu 17º aniversário, a pressão para que ela se casasse intensificou-se. A sua avó tinha identificado vários pretendentes potenciais de famílias proeminentes, homens que poderiam proporcionar avanço social e ligações políticas. O seu pai, embora apoiasse a educação da sua filha, começava a preocupar-se com a sua reputação e casabilidade. Na sociedade romana, uma mulher que permanecesse solteira por muito tempo era vista com suspeita e pena. Júlia, no entanto, tinha vindo a desenvolver secretamente os seus próprios planos. Através das ligações comerciais do seu pai, ela tinha ficado a saber de oportunidades para mulheres nas províncias orientais, onde as tradições culturais gregas eram mais tolerantes com a independência feminina. Ela tinha se correspondido com uma comerciante em Alexandria que se oferecera para aceitar como sócia, ensinando-lhe as complexidades do comércio internacional enquanto lhe permitia manter a sua independência. A crise surgiu durante o Festival de Minerva, quando a avó de Júlia anunciou que tinha arranjado um noivado com o filho de um senador, um jovem que proporcionaria à família as ligações sociais de que precisavam para avançar a sua posição na sociedade romana. O casamento proposto ocorreria dentro de 6 meses, dando a Júlia pouco tempo para se ajustar à ideia ou desenvolver planos alternativos. Naquela noite, Júlia veio ao nosso apartamento em lágrimas, procurando conselho e conforto dos meus pais. Ela explicou a sua situação e o seu desejo de seguir uma vida independente em Alexandria, pedindo a opinião deles sobre se tal curso de ação era possível ou aconselhável. O meu pai, com o seu conhecimento de lei e governo,
explicou os obstáculos legais e práticos que ela enfrentaria, enquanto a minha mãe ofereceu a perspectiva de uma mulher que encontrara felicidade dentro dos papéis tradicionais. O caminho que estás a considerar é perigoso e incerto, avisou meu pai. Uma mulher a viajar sozinha enfrenta riscos que talvez não tenhas considerado, e as parcerias comerciais podem dissolver-se, deixando-te encalhada longe de casa, sem recursos ou proteção. Mas, acrescentou a minha mãe gentilmente, um casamento sem amor ou respeito pode ser a sua própria espécie de prisão. Deves pesar os riscos da independência contra a certeza da infelicidade num casamento inadequado. A decisão de Júlia acabaria por afetar não apenas o seu próprio futuro, mas a dinâmica de toda a nossa comunidade. A sua história tornou-se um tópico de intensa discussão entre os moradores, com alguns a apoiar o seu desejo de independência e outros a argumentar que ela deveria aceitar os arranjos da sua família. O debate revelou profundas divisões sobre os papéis das mulheres, as obrigações sociais e o preço de desafiar as tradições estabelecidas. Capítulo 7. Vozes através de paredes finas. Na nossa ínsula, a privacidade era um luxo que nenhum de nós podia pagar. As paredes que separavam os nossos apartamentos eram construídas com finas tábuas de madeira cobertas com uma camada de gesso, que pouco fazia para abafar o som. Cada conversa, cada discussão, cada momento de alegria ou tristeza era partilhado involuntariamente com os nossos vizinhos, criando uma intimidade que era ao mesmo tempo reconfortante e intrusiva. Conhecíamos os segredos uns dos outros não por mexericos ou escutas deliberadas, mas simplesmente porque a arquitetura do nosso edifício tornava impossível manter algo verdadeiramente privado. Os sons da manhã começavam antes do amanhecer com o baque-baque-baque rítmico da tábua de lavar de Antônia, enquanto ela começava a sua lavagem diária. A viúva com 3 filhos levantava-se cedo para completar o seu trabalho antes que o calor do dia tornasse a tarefa insuportável. Através das tábuas do soalho, podíamos ouvi-la cantarolar canções antigas que a sua mãe lhe ensinara, melodias que pareciam marcar o tempo com a sua esfrega e ajudavam a manter o ritmo constante necessário para completar a sua enorme carga de trabalho. Esfrega a sujidade e a fuligem, lava as lágrimas do tempo, cantava ela suavemente, a sua voz mal audível, mas de alguma forma atravessando a estrutura de madeira do edifício. Os seus filhos acordavam gradualmente com o som do trabalho da mãe, e em breve ouviríamos as suas vozes sonolentas a pedir o pequeno almoço ou a queixarem-se de terem de se vestir para suas lições diárias. Do apartamento, ao lado do nosso, vinha a sinfonia doméstica diária da casa dos Cornélios. Tito, o veterano de um só braço, tinha desenvolvido uma habilidade notável para gerir as tarefas domésticas, apesar da sua deficiência, mas a sua esposa Lívia insistia frequentemente em ajudá-lo com atividades que ele era perfeitamente capaz de realizar sozinho. As suas discussões gentis sobre independência e assistência proporcionavam entretenimento contínuo para o resto de nós. Eu consigo tratar do candeeiro a óleo perfeitamente bem com uma mão, protestava Tito, a sua voz a passar claramente através da parede fina. Há 2 anos que acendo candeeiros sem incendiar o prédio. Eu sei que consegues, meu querido, respondia Lívia pacientemente, mas não há vergonha em aceitar ajuda quando é oferecida com amor. Estas trocas revelavam o delicado equilíbrio que eles tinham alcançado no seu cora. No casamento, com Tito a lutar para manter o seu sentido de competência masculina, enquanto Lívia tentava expressar o seu cuidado sem minar o seu orgulho. As vozes mais dramáticas que penetravam as nossas paredes vinham do 4º andar, onde um jovem casal chamado Caio e Flávia estava casado há menos de 1 ano. As suas discussões apaixonadas eram lendárias em todo o edifício, irrompendo sem aviso e escalando para volumes que podiam ser ouvidos da rua. Mas as suas reconciliações eram igualmente apaixonadas, e todo o edifício respirava um suspiro coletivo de alívio quando seus gritos zangados davam lugar a risos e carícias sussurradas. Gastaste quanto nessa pulseira? A voz de Flávia subia a um tom que fazia as vigas de madeira vibrar. Concordamos em poupar dinheiro para o nosso próprio apartamento e tu desperdiçás-lo em bugigangas. Não é uma bugiganga? Gritava Caio de volta. É um símbolo do meu amor por ti. E se não consegues apreciar o gesto, então talvez também não me aprecies a mim. Estas discussões continuavam pelo que pareciam horas, com acusações e contra-acusações a voar de um lado para o outro como flechas numa batalha. Os outros moradores continuavam com as suas atividades diárias, com o ouvido sintonizado no drama que se desenrolava acima
esperando pelo momento inevitável em que os gritos parariam e seriam substituídos pelos sons de uma reconciliação apaixonada. Mas nem todas as vozes que ouvíamos através das nossas paredes eram fontes de entretenimento ou aborrecimento. Algumas eram lembretes desoladores das lutas que os nossos vizinhos enfrentavam nas suas vidas diárias. Do quinto andar vinha a tosse persistente do velho Marco, um soldado reformado que fora ferido nas guerras dácias e cujos pulmões nunca tinham recuperado totalmente de uma infecção no campo de batalha. A sua respiração ofegante era uma presença constante na paisagem acústica do nosso edifício. Um lembrete do preço que os homens comuns pagavam pela glória militar de Roma. Marco vivia sozinho, tendo sobrevivido a sua esposa e filhos, e o seu isolamento era tornado mais pungente pelos sons da vida familiar que o rodeavam. Por vezes, tarde da noite, podíamos ouvi-lo a falar sozinho ou com os fantasmas do seu passado, recontando batalhas antigas ou tendo conversas com camaradas que tinham morrido décadas antes. Estes diálogos unilaterais eram ao mesmo tempo comoventes e perturbadores, revelando a solidão que podia existir mesmo no meio de uma comunidade urbana apinhada. As crianças do nosso edifício criavam a sua própria assinatura acústica, com jogos que envolviam correr pelos corredores e subir e descer as escadas, as suas risadas e gritos ecoando nas paredes como música. Mas também podíamos ouvir as suas lágrimas quando se magoavam ou assustavam, as suas conversas sussurradas quando pensavam que os adultos não estavam a ouvir, e as suas tentativas sérias de ajudar com as tarefas domésticas que eram muitas vezes mais um estorvo do que uma ajuda. Mamã, eu consigo levar o cântaro de água sozinho, insistiu o pequeno Caio, a sua voz cheia de determinação de 6 anos. A isto seguia-se o inevitável estrondo quando o pesado recipiente de cerâmica escorregava das suas pequenas mãos, depois lágrimas e desculpas, enquanto a sua mãe o tranquilizava, dizendo que acidentes acontecem e que a sua vontade de ajudar era mais importante do que a cerâmica. Partida. As horas da noite traziam um conjunto diferente de sons, à medida que as famílias se reuniam para a sua refeição principal do dia. O tilintar dos pratos, o raspar das colheres de madeira contra as tigelas de cerâmica e o murmúrio da conversa criavam um ruído de fundo reconfortante que assinalava o fim do dia de trabalho. Estas conversas de jantar revelavam as preocupações e interesses de cada agregado familiar, discussões sobre o trabalho, mexericos sobre os vizinhos, planos para o futuro e os intermináveis detalhes práticos da vida cotidiana. Do apartamento de Júlia, no quarto andar, podíamos ouvi-la frequentemente a praticar a sua leitura em voz alta, a sua voz clara a percorrer passagens de poesia ou filosofia. Por vezes, a sua avó corrigia sua pronúncia ou pedia-lhe para explicar o significado de uma passagem específica, transformando estas sessões de prática em lições informais que beneficiavam qualquer pessoa ao alcance do ouvido que estivesse interessada em aprender. Lembra-te, Júlia, instruía a voz culta da sua avó. A poesia não é apenas sobre as palavras em si, mas sobre as emoções e imagens que elas criam na mente do ouvinte. Lê de novo, mas desta vez, tenta sentir o que o poeta estava a sentir quando escreveu esses versos. Os sons da doença eram particularmente difíceis de ignorar no nosso edifício densamente povoado. Quando alguém adoecia, o seu sofrimento tornava-se uma experiência partilhada por todos, ao alcance da audição. Deitávamo-nos nas nossas camas a ouvir as tosses, os gemidos e os movimentos inquietos dos nossos vizinhos aflitos, sentindo-nos impotentes para proporcionar conforto para além de uma ocasional panela de sopa ou uma oferta para fazer recados. Durante o inverno particularmente rigoroso, uma febre varreu o nosso edifício, afetando quase metade dos moradores. Os sons da doença pareciam vir de todas as direções: crianças a chorar pelas suas mães, adultos delirantes com febre a dizer disparates, e os sussurros preocupados dos membros da família a tentar prestar cuidados com recursos limitados. Aqueles de nós que permaneciam saudáveis revezavam-se a verificar os doentes. Mas as paredes finas significavam que éramos todos constantemente lembrados do sofrimento dos nossos vizinhos. Mas talvez o aspecto mais significativo do nosso ambiente acústico partilhado fosse a forma como criava laços não intencionais entre famílias que de outra forma poderiam ter permanecido estranhas. Quando ouvíamos as discussões dos nossos vizinhos, aprendíamos sobre as suas relações e os seus valores. Quando ouvíamos as suas celebrações, partilhávamos da sua alegria. Quando ouvíamos as suas tristezas, sentíamos-nos compelidos a oferecer conforto e apoio,
Esta intimidade involuntária significava que os conflitos entre vizinhos eram relativamente raros, porque era impossível manter hostilidade para com pessoas cujas lutas diárias e pequenos triunfos testemunhávamos em primeira mão. Podíamos ficar irritados com os hábitos uns dos outros ou frustrados com discussões particularmente altas, mas não podíamos desumanizar ou ignorar-nos uns aos outros porque sabíamos demasiado sobre as vidas uns dos outros. As paredes finas também serviam como um sistema de alerta precoce para os moradores do edifício. Quando alguém estava em apuros, os seus vizinhos sabiam imediatamente e podiam responder rapidamente. Quando havia perigo, um incêndio, um assalto ou uma emergência médica, o alarme espalhava-se rapidamente através da rede acústica do edifício, permitindo respostas coordenadas que poderiam não ter sido possíveis num arranjo de vida mais privado. Lembro-me de uma noite em que fomos acordados pelo som de vidro a partir-se gritos do resto do chão. Em poucos minutos, todos os adultos do edifício estavam acordados e alerta, e os homens tinham se organizado para investigar a perturbação. Acabou por não ser nada mais sério do que um cliente bêbado que tentara arrombar a padaria de Caio, mas a resposta rápida de toda a comunidade demonstrou como o nosso ambiente acústico partilhado tinha criado um sistema de segurança natural. À medida que fui crescendo e me tornando mais consciente do mundo para além do nosso edifício, comecei a apreciar a experiência social única que a nossa ínsula representava. Éramos 43 famílias de diferentes origens e classes sociais, forçadas por circunstâncias econômicas a viver em maior proximidade do que a maioria das pessoas escolheria. No entanto, de alguma forma, a mesma coisa que nos poderia ter separado, a completa falta de privacidade acústica, tinha, em vez disso, criado laços de comunidade e apoio mútuo que enriqueceram todas as nossas vidas. As vozes que vinham através das nossas paredes finas contavam a história de pessoas comuns a viver vidas extraordinárias, encontrando formas de amar, trabalhar, sonhar e ter esperança apesar dos desafios da pobreza urbana e das restrições sociais. Estas vozes, agora silenciosas há séculos, eram o verdadeiro pulsar do nosso edifício, os fios invisíveis que teciam as nossas histórias individuais numa única e complexa tapeçaria de experiência humana. Capítulo 8. O Festival da Saturnália. Se quiser compreender o verdadeiro espírito da comunidade da nossa ínsula, precisa de saber sobre a Saturnália, o festival de inverno que transformava o nosso modesto edifício num palácio de alegria, risos e igualdade temporária. Durante 7 dias em dezembro, as rígidas hierarquias sociais que normalmente governavam a vida romana eram viradas do avesso, os senhores serviam os seus escravos e até os residentes mais pobres do nosso edifício podiam sentir-se como imperadores no seu próprio domínio. Os preparativos para a Saturnália começavam com semanas de antecedência, com as famílias a poupar o dinheiro que podiam para comprar presentes, comidas especiais e decorações. O festival não era apenas uma observância religiosa em honra de Saturno, o deus da agricultura e do tempo, mas uma válvula de escape social que permitia às pessoas expressarem-se de maneiras que seriam impensáveis durante o resto do ano para aqueles de nós que viviam em alojamentos apertados, com recursos limitados. A Saturnália representava a única altura em que podíamos celebrar verdadeiramente, sem nos preocuparmos com o custo ou as consequências. A transformação do nosso edifício começava na manhã do primeiro dia, quando os residentes saíam dos seus apartamentos carregando braçadas de ramos de plantas perenes, tecidos coloridos e pequenas lâmpadas a óleo. Os corredores e escadarias normalmente austeros eram decorados com grinaldas de pinho e era, enquanto as portas eram adornadas com coroas e fitas. O aroma de resina de pinho e incenso a queimar enchia o ar, mascarando os odores habituais de comida a ser cozinhada e de habitação humana. Caio, o padeiro, andava a preparar-se há semanas, armazenando ingredientes para os pães e bolos especiais que eram tradicionais durante a Saturnália. A sua loja tornou-se a sede não oficial do festival, com os residentes a reunirem-se para ajudar a cozer e a provar os bolos de mel, o vinho especiado e outras iguarias que seriam partilhadas ao longo da celebração. O calor dos seus fornos, que era sempre bem-vindo durante o tempo frio de dezembro, parecia ainda mais convidativo quando transportava o aroma das guloseimas do festival. Venham! Venham! Gritava Caio a quem quer que passasse pela sua loja. A Saturnália não espera por ninguém. E estes bolos de mel não se comem sozinhos. A sua generosidade durante o festival era lendária, pois recusava o pagamento dos seus vizinhos pelas comidas especiais que preparava, afirmando que o próprio Saturno tinha abençoado os seus fornos, com uma abundância que devia ser partilhada livremente.
O aspecto mais notável da Saturnália no nosso edifício era a forma como apagava temporariamente as diferenças sociais e econômicas que normalmente nos dividiam. Júlia, a filha do mercador com as suas roupas finas e educação cara, dava por si a receber ordens dos filhos da lavadeira, enquanto adultos respeitados se submetiam aos caprichos de adolescentes que tinham sido eleitos como reis temporários do festival. Esta inversão de papéis não era apenas simbólica, mas ativamente praticada em toda a nossa comunidade. No segundo dia do festival, realizamos uma eleição simulada, onde as crianças escolheram uma delas para servir como o rei da Saturnália, que teria autoridade absoluta sobre todas as atividades do festival. Nesse ano, a honra coube a Marco, filho de 8 anos de Antônia, a viúva, cujo primeiro decreto real foi que todos os adultos deviam saltar ao pé, coxinho ao moverem-se entre os andares do edifício. A visão de adultos dignos a saltar para cima e para baixo na nossa escadaria estreita, enquanto as crianças aplaudiam e riam, era simultaneamente absurda e libertadora. O meu pai, normalmente tão sério e preocupado com um comportamento adequado, entregou-se ao papel com entusiasmo, exagerando os seus saltos e fazendo caretas que levavam as crianças a ataques de riso. Até Tito, o veterano de um só braço, conseguiu saltar com uma graça surpreendente, usando o seu braço restante para se equilibrar, enquanto mantinha sua postura militar. A troca de presentes era uma parte essencial da Saturnália, mas na nossa comunidade, a ênfase estava na criatividade e na consideração, em vez do custo. As famílias passavam horas a criar pequenos presentes com os materiais que tinham disponíveis: brinquedos de madeira esculpidos, artigos de tecido, vasos de cerâmica decorados com padrões simples, ou rolos contendo poemas ou histórias originais. O valor destes presentes não residia no seu valor monetário, mas no tempo e cuidado investidos na sua criação. Lembro-me de passar semanas nesse ano a trabalhar num presente para Júlia, uma pequena caixa de madeira que eu tinha esculpido com cenas de um dos seus mitos gregos favoritos. O meu pai tinha me ajudado com a parte mais difícil da escultura, mas o desenho e a maior parte do trabalho eram meus. Quando a Júlia abriu a caixa no dia da troca de presentes do festival, o seu deleite foi tão genuíno e entusiástico que me senti o artista mais bem-sucedido de toda Roma. "Lívia, isto é lindo!" exclamou ela, passando os dedos sobre as figuras esculpidas. "Capturaste toda a história de Perséfone e Deméter nestas pequenas cenas. Isto deve ter te levado uma eternidade a completar. O seu apreço significou mais para mim do que qualquer presente caro poderia ter significado, porque representava o reconhecimento do meu esforço e habilidade em vez da riqueza da minha família." As refeições do festival eram assuntos comunitários que exigiam uma coordenação cuidadosa entre todas as famílias do nosso edifício. Cada agregado contribuía com o que podia: vegetais, cereais, pequenas quantidades de carne, vinho ou azeite, e as mulheres trabalhavam juntas para preparar banquetes elaborados que eram muito mais sumptuosos do que qualquer família individualmente poderia ter conseguido. Estas refeições partilhadas reforçavam o sentido de comunidade e igualdade que definia a Saturnália na nossa ínsula. O banquete principal era realizado no pátio do edifício, com mesas feitas de tábuas de madeira, apoiadas em barris, e bancos emprestados de todos os apartamentos. Lâmpadas a óleo e tochas forneciam uma luz bruxuleante que dançava nos rostos dos comensais, criando uma atmosfera de calor e intimidade, apesar do ar frio de dezembro. O menu incluía aves assadas contribuídas pelas famílias mais prósperas, pão fresco e bolos dos fornos de Caio, vegetais conservados da colheita de outono e vinho que tinha sido especialmente especiado com mel e ervas, mas a comida era apenas parte do apelo do banquete. O verdadeiro alimento vinha das conversas, histórias e entretenimento que acompanhavam a refeição. Durante a Saturnália, as restrições sociais normais eram relaxadas, permitindo que as pessoas falassem mais livremente sobre as suas esperanças, sonhos e preocupações. As crianças podiam interromper as conversas dos adultos sem serem repreendidas. Os servos podiam brincar com seus senhores, e até os indivíduos mais reservados se viam arrastados para a atmosfera geral de celebração e boa vontade. O entretenimento durante a Saturnália era fornecido pelos próprios residentes, esperando-se que todos contribuíssem com algo para a alegria geral. Algumas pessoas contavam piadas ou histórias engraçadas, outras cantavam canções tradicionais ou recitavam poesia, e os mais atléticos organizavam jogos e competições.
A falta de artistas profissionais significava que o festival mostrava os talentos e personalidades ocultas dos nossos vizinhos de maneiras que a vida diária normal raramente revelava. Tito, o veterano, surpreendeu todos ao revelar que tinha uma bela voz para cantar e conhecia dezenas de canções militares que tinha aprendido durante os seus anos de serviço. As suas atuações eram simultaneamente divertidas e educativas, pois ele explicava o contexto histórico de cada canção e partilhava histórias sobre as campanhas e batalhas que elas comemoravam. Esses interlúdios musicais proporcionavam uma ligação ao mundo romano mais vasto e lembravam-nos que a nossa pequena comunidade fazia parte de um vasto império com as suas próprias tradições e lendas. As crianças organizavam o seu próprio entretenimento, incluindo representações teatrais baseadas em mitos e lendas populares. Passavam horas a ensaiar os seus papéis, a criar figurinos com restos de tecido e artigos domésticos, e a discutir sobre a interpretação correta de vários personagens. Estas produções amadoras eram muitas vezes mais divertidas do que o teatro profissional, porque o entusiasmo e a criatividade dos jovens artistas mais do que compensavam a sua falta de treino e experiência. Um dos aspectos mais memoráveis da Saturnália no nosso edifício era a forma como permitia que as pessoas expressassem aspectos das suas personalidades que eram normalmente suprimidos pelas expectativas sociais. Adultos sérios tornavam-se brincalhões, indivíduos tímidos encontravam a sua voz, e até as pessoas mais práticas se permitiam entregar-se à fantasia e à imaginação. O festival criava um espaço temporário onde as pessoas podiam experimentar diferentes versões de si mesmas, sem medo de julgamento ou consequências. A avó de Júlia, normalmente tão preocupada com a propriedade e o estatuto social, tornou-se uma das participantes mais entusiastas nas atividades mais ridículas do festival. Juntou-se aos jogos das crianças com um genuíno deleite, permitiu ser comandada pelo jovem rei da Saturnália sem queixas, e até participou numa dança improvisada que a deixou sem fôlego de tanto rir. Esta transformação revelou um lado brincalhão da sua personalidade que tinha estado escondido sob anos de condicionamento social e desilusões pessoais. Os aspectos religiosos da Saturnália não eram esquecidos no meio de toda a celebração e alegria. Cada dia começava com oferendas a Saturno num pequeno santuário que tinha sido erguido no pátio, e os residentes revezavam-se a liderar orações e a fazer dedicatórias. Estas observâncias religiosas lembravam a todos que o festival não era apenas uma desculpa para a indulgência, mas um tempo sagrado, em que a ordem normal do mundo era suspensa para honrar o Deus que tinha governado durante a mítica Idade de Ouro. À medida que os 7 dias da Saturnália se aproximavam do fim, havia sempre uma qualidade agridoce nas celebrações finais. As pessoas sabiam que em breve voltariam às suas rotinas e posições sociais normais, que a igualdade e liberdade temporárias do festival dariam lugar às realidades práticas da vida diária na sociedade romana. Mas havia também um sentimento de renovação e de laços comunitários fortalecidos que se prolongaria para o novo ano. A limpeza após a Saturnália era um esforço comunitário que proporcionava uma última oportunidade para cooperação e propósito partilhado. As decorações eram cuidadosamente guardadas para uso em anos futuros. A comida que sobrava era distribuída às famílias que pudessem precisar, e o pátio era restaurado à sua aparência normal. Mas as memórias do festival permaneceriam durante os meses de inverno, proporcionando calor e conforto durante os dias mais frios e escuros do ano. Olhando para trás, para essas celebrações da Saturnália, percebo que representavam algo precioso que se perdeu no mundo moderno. A compreensão de que a comunidade e a alegria são mais importantes do que a realização individual ou o sucesso material. Durante 7 dias por ano, a nossa modesta ínsula tornava-se um lugar onde o amor, o riso e a ligação humana importavam mais do que o estatuto social ou a vantagem econômica. Esses festivais ensinaram-nos que a felicidade não vem do que possuímos, mas do que partilhamos, e que o maior luxo é a companhia de pessoas que se preocupam com o bem-estar e a felicidade umas das outras. Capítulo 9. Sinais do incêndio iminente. O verão do grande incêndio começou como qualquer outro, com os ritmos familiares da vida diária na nossa ínsula a continuarem inalterados. Mas, olhando para trás agora, consigo ver os sinais que nos deveriam ter avisado do que estava para vir, pequenos incidentes e observações que pareciam insignificantes na altura, mas que eram na verdade presságios do desastre que mudaria as nossas vidas para sempre. Se ao menos tivéssemos compreendido o que esses sinais significavam, talvez pudéssemos ter estado mais bem preparados para a catástrofe que nos aguardava. O primeiro sinal surgiu no início de junho,
quando um número invulgar de incêndios deflagrou em vários distritos por toda Roma. Não eram os típicos fogos de cozinha ou acidentes com lâmpadas que ocorriam regularmente em qualquer grande cidade, mas sim chamas misteriosas que pareciam começar espontaneamente e espalhar-se com uma velocidade alarmante. Os vigiles, a brigada de incêndio de Roma, mantinham-se ocupados a correr de uma emergência para outra, os seus rostos cada vez mais sombrios enquanto lutavam para conter incêndios que se comportavam de maneiras que nunca tinham visto antes. É o verão mais seco de que me lembro, observou Caio, padeiro. Uma manhã, enquanto observava uma coluna de fumo a erguer-se de algum lugar perto do Fórum Romano. A madeira nestes edifícios antigos é como palha, pronta para explodir em chamas à menor faísca. As suas palavras provaram ser mais proféticas do que qualquer um de nós percebeu na altura, pois as condições de seca que persistiam há meses tinham, de facto, transformado grande parte de Roma numa potencial pira funerária. O segundo sinal foi o comportamento dos animais por toda a cidade. Os cães tornaram-se inquietos e agitados, uivando à noite sem razão aparente. Os gatos desapareceram dos seus locais habituais, e até os ratos, que normalmente infestavam os níveis inferiores do nosso edifício, pareciam ter desaparecido. Os cavalos nos estábulos próximos estavam assustadiços e difíceis de controlar, enquanto os pássaros, que geralmente faziam ninho nos beirais do nosso edifício, abandonaram as suas casas e voaram para destinos desconhecidos. Os animais sabem coisas que nós não sabemos, dizia a velha Helena da loja de cerâmica sempre que alguém mencionava o comportamento estranho. Eles conseguem sentir o perigo antes que se torne visível aos olhos humanos. A minha avó sempre disse que quando os animais fogem, as pessoas sábias devem segui-los. Mas nós ignoramos as suas palavras como as superstições de uma mulher idosa, demasiado absorvidos nas nossas preocupações diárias, para prestar atenção aos avisos que a natureza nos estava a dar. O terceiro sinal foi a frequência crescente de discussões e conflitos entre os residentes do nosso edifício. Pessoas que tinham vivido juntas pacificamente durante anos, de repente encontravam-se em desacordo por assuntos triviais. O calor e a seca tinham tornado todos irritáveis e de pavio curto, mas parecia haver algo mais do que o tempo a afetar o humor das pessoas. Era como se o desastre iminente estivesse a lançar uma sombra sobre a nossa comunidade, criando tensões e ansiedades que não conseguíamos identificar ou compreender. Júlia e a sua avó tinham tido discussões cada vez mais acaloradas sobre o seu futuro, com a mulher mais velha a tornar-se mais insistente sobre o casamento arranjado, enquanto Júlia se tornava mais determinada a resistir. As suas discussões, que podíamos ouvir claramente através das paredes finas, tinham adquirido uma qualidade desesperada que sugeria que ambas as mulheres sentiam que o tempo para resolver as suas diferenças estava a esgotar-se. Não podes continuar a desafiar as convenções para sempre, dizia a avó. A sua voz culta, tensa de frustração. A sociedade tem expectativas e as famílias têm obrigações. O teu pai trabalhou demasiado para construir este negócio para o ver destruído pelos teus desejos egoístas de independência. E quanto aos meus desejos, respondia Júlia, a sua voz a elevar-se com emoção. E quanto aos meus sonhos e as minhas esperanças para o futuro, porque devo eu sacrificar a minha felicidade para satisfazer as expectativas de outras pessoas? Estas conversas continuavam durante horas, sem que nenhuma das mulheres estivesse disposta a ceder ou a considerar a perspectiva da outra. O quarto sinal foi o comportamento estranho do próprio tempo. O calor do verão era mais intenso do que qualquer um se lembrava, com temperaturas que tornavam difícil trabalhar durante o meio do dia. Mas mais perturbadoras eram as trovoadas súbitas e violentas que apareciam sem aviso, trazendo aguaceiros breves, mas torrenciais, seguidos por períodos de umidade opressiva que dificultavam a respiração. Durante estas tempestades, o vento uivava pelas ruas, com uma força invulgar, fazendo abanar as persianas do nosso edifício e fazendo a estrutura de madeira ranger e gemer de formas alarmantes. Os relâmpagos riscavam continuamente o céu, iluminando a cidade em momentos breves e nítidos que revelavam quão vulneráveis os nossos edifícios de madeira e tijolo eram às forças da natureza. O meu pai, com o seu acesso a documentos governamentais e relatórios oficiais, começou a notar padrões perturbadores na informação que passava pela sua secretária. Havia relatos de escassez de cereais em várias províncias, relatos de agitação civil em cidades distantes e rumores de instabilidade política que ameaçavam a paz e a prosperidade que Roma desfrutara durante décadas.
Estes problemas pareciam não estar relacionados com as nossas vidas diárias, mas criavam uma atmosfera de incerteza e ansiedade que afetava todos na cidade. O império é como uma vasta máquina, explicou-me o meu pai uma noite, enquanto estávamos sentados no nosso apartamento a ouvir o som do trovão a rolar sobre as 7 colinas. Quando uma parte começa a variar, a tensão afeta todos os outros componentes. O que acontece em províncias distantes acaba por chegar a Roma, e o que acontece em Roma afeta todos os que aqui vivem. O quinto sinal foi o desespero crescente da população pobre e sem abrigo da cidade. O calor e a seca tinham tornado a vida ainda mais difícil para aqueles que viviam nas ruas, e um número crescente de mendigos e pessoas deslocadas estava aparecendo no nosso bairro. Estas almas desafortunadas reuniam-se em qualquer sombra que conseguissem encontrar, os seus rostos macilentos de fome e os seus olhos a refletir uma desesperança que era perturbador testemunhar. Os residentes da nossa ínsula, apesar das suas próprias circunstâncias modestas, tentavam ajudar estas pessoas desesperadas partilhando comida e água quando possível, mas o número de necessitados era esmagador, e tornou-se claro que os sistemas sociais, que normalmente proviam aos pobres, estavam a entrar em colapso sob a pressão das condições de crise. Há mais deles a cada dia, observou Antônia. A viúva, enquanto observava um grupo de famílias sem abrigo a instalar-se no pátio de um edifício próximo. De onde vêm todos eles e o que aconteceu para os expulsar das suas casas? As suas perguntas não tinham respostas fáceis, mas refletiam a sensação crescente de que algo fundamental estava a mudar no mundo à nossa volta. O sexto sinal foi o comportamento dos próprios vigiles, os bombeiros profissionais de Roma, que eram responsáveis por proteger a cidade das chamas. Estes homens, normalmente confiantes e eficientes, começaram a mostrar sinais de estresse e exaustão à medida que lidavam com um número crescente de incêndios por toda a cidade. O seu equipamento estava no limite, e a sua mão de obra estava sobrecarregada pelas constantes solicitações dos seus serviços. Estamos a travar uma batalha perdida, confidenciou um dos vigílios ao meu pai durante um encontro casual na rua. Todos os dias trazem novos incêndios, e mal temos tempo de extinguir um antes que outro deflagre noutro lugar. É como se a cidade inteira estivesse à espera para arder, e nós estivéssemos apenas a adiar o inevitável. Mas se pensam que sabem como esta história acaba, deixem-me dizer-vos algo que vos vai surpreender. Não se esqueçam de comentar abaixo sobre o que acham que aconteceu a seguir. Porque a verdade sobre aquela noite é mais complexa do que os livros de história vos contam. O sinal final surgiu apenas 3 dias antes do grande incêndio começar. Um vento estranho começou a soprar pela cidade, trazendo consigo um cheiro acre que ninguém conseguia identificar. Este vento era diferente de tudo que já tínhamos experienciado quente e seco, mas com uma corrente subjacente que parecia transportar eletricidade e perigo. Deixava as pessoas nervosas, inquietas, e até os residentes mais racionais do nosso edifício começaram a falar de presságios e portentos. Este vento não traz nada de bom, declarou Helena, enquanto estava no pátio a farejar o ar, como um velho cão de caça. Vivo nesta cidade há 70 anos e nunca senti um vento como este. Traz o cheiro à destruição, e não vai parar de soprar até ter entregado o que promete. Naquela noite, enquanto o vento estranho continuava a uivar pelas ruas, eu estava deitada na minha cama a ouvir os sons do nosso edifício, a assentar e a ranger à minha volta. As vozes familiares dos nossos vizinhos pareciam abafadas e distantes, como se o desastre iminente já estivesse a começar a separar-nos uns dos outros. Conseguia ouvir os meus pais a sussurrar no seu quarto. As suas vozes carregadas de tons de preocupação e incerteza que eu nunca tinha ouvido antes. Algo está para vir, disse a minha mãe suavemente. As suas palavras mal audíveis através da parede fina que nos separava. Sinto nos meus ossos, como a aproximação de uma tempestade terrível. Devemos preparar-nos para o que quer que esteja prestes a acontecer. A resposta do meu pai foi demasiado baixa para eu ouvir, mas pude sentir o seu acordo na forma como a conversa continuou. Falaram durante muito tempo naquela noite, fazendo planos e preparativos que esperavam nunca serem necessários. Mal sabiam eles que, em 72 horas, o nosso mundo inteiro seria consumido pelas chamas, e todos os nossos cuidadosos preparativos se revelariam inadequados contra a fúria do fogo que estava prestes a engolir Roma. Os sinais tinham estado lá o tempo todo, visíveis para qualquer um que soubesse como lê-los, mas estávamos demasiado absorvidos nas nossas rotinas diárias, demasiado confiantes na permanência das nossas vidas, para compreender o que o universo nos estava a tentar dizer. Os animais tinham fugido, o tempo tinha se tornado sinistro,
e até o próprio ar que respirávamos trazia avisos da catástrofe que estava para vir. Mas ignoramos esses sinais, descartando-os como coincidências ou superstições, até ser demasiado tarde para atender aos seus avisos. Capítulo 10. A noite, em que o fogo chegou, começou com o cheiro a fumo a entrar pela nossa janela nas primeiras horas antes do amanhecer. No início, pensei que era simplesmente o Caio a acender os seus fornos mais cedo do que o habitual, a preparar-se para mais um dia a cozer pão para a nossa comunidade. Mas enquanto estava deitada na minha cama estreita, a despertar gradualmente para os sons da cidade, a agitar-se para a vida, percebi que este fumo era diferente, mais espesso, mais acre, trazendo consigo o cheiro, a madeira a arder e algo mais que não conseguia identificar, mas que me enchia de uma sensação inexplicável de pavor. O incêndio tinha começado no distrito do Circo Máximo, nas lojas que ladeavam o grande recinto de corridas de bigas, onde centenas de milhares de romanos se reuniam para ver as suas equipas favoritas competir. Estas lojas, construídas em madeira e cheias de mercadorias inflamáveis, eram barris de pólvora à espera de uma faísca. Quando essa faísca finalmente surgiu, quer de uma lâmpada a óleo derrubada, de um fogo de cozinha mal cuidado, ou de algum outro acidente mundano, encontrou condições perfeitas para o seu crescimento e propagação. Quando os vigílios chegaram ao local, o incêndio já tinha consumido um quarteirão inteiro de lojas. E estava a espalhar-se rapidamente em múltiplas direções, impulsionado pelo mesmo vento quente e seco que soprava pela cidade há dias. As chamas pareciam ter uma inteligência malévola, procurando as estruturas mais vulneráveis e encontrando formas de saltar por cima de ruas e pátios que deveriam ter servido como corta-fogos. Fui totalmente despertada pelo som de passos a correr no corredor do lado de fora do nosso apartamento, seguido de batidas urgentes nas portas por todo o edifício. Tito, o veterano de um só braço, estava a mover-se de apartamento em apartamento, o seu treino militar evidente na calma eficiência com que alertava os nossos vizinhos para o perigo iminente. Fogo na cidade. A sua voz ecoava claramente através das nossas paredes finas. Incêndio grande a espalhar-se depressa. Todos precisam de se preparar para uma possível evacuação. A palavra evacuação percorreu-me com um arrepio que nada tinha a ver com o ar da manhã. A nossa ínsula era a nossa casa, a nossa comunidade, o nosso mundo inteiro. A ideia de a deixar para trás era quase incompreensível. Os meus pais já estavam acordados e a mover-se pelo nosso apartamento com os movimentos rápidos e determinados de quem compreendia a gravidade da situação. O meu pai já tinha passado por incêndios antes mais pequenos, que tinham ameaçado edifícios individuais ou quarteirões da cidade, e sabia quão rapidamente o incêndio se podia espalhar pelos bairros densamente povoados de Roma. Lívia, veste-te depressa, instruiu a minha mãe, a sua voz firme mas urgente. Veste a tua túnica mais grossa e as tuas sandálias boas. Traz o teu manto mais quente e mais nada, a menos que eu te diga. Ela já estava a reunir os nossos bens mais essenciais, uma pequena quantia de dinheiro, documentos importantes, algumas peças de joalharia que representavam a modesta riqueza da nossa família. Da janela do nosso apartamento no terceiro andar, conseguia ver o brilho das chamas refletido contra as nuvens baixas que se tinham acumulado durante a noite. O fogo ainda estava a vários quilômetros de distância, mas era claramente visível como uma mancha laranja contra o céu escuro e parecia estar a crescer mesmo enquanto eu observava. Por todo o nosso edifício, as famílias faziam preparativos semelhantes. As suas vozes, criando um zumbido de atividade ansiosa, que era diferente de tudo o que eu já tinha ouvido antes. As crianças choravam, sem entender por que estavam a ser acordadas tão cedo e vestidas tão apressadamente. Os adultos tomavam decisões rápidas sobre o que salvar e o que abandonar, sabendo que poderiam ter apenas minutos para reunir os seus bens mais preciosos. Júlia apareceu à nossa porta, o rosto pálido, mas determinado, carregando uma pequena bolsa de couro que continha os seus livros e objetos pessoais mais valiosos. O meu pai foi verificar o armazém dele, disse ela, a voz tensa de preocupação. Ele diz que o fogo está a espalhar-se em direção ao distrito comercial, e ele precisa de salvar o que puder dos nossos registros comerciais e inventário. E a tua avó? Perguntou a minha mãe, imediatamente preocupada com a mulher idosa que teria dificuldade em mover-se, rapidamente numa emergência. Ela recusa-se a sair, respondeu Júlia. Lágrimas a começarem a formar-se nos seus olhos. Ela diz que é demasiado velha para recomeçar noutro lugar e que prefere morrer na sua própria casa a fugir como uma refugiada.
Não sei o que fazer, não a consigo carregar contra a sua vontade, mas também não a posso deixar para trás. Esse dilema estava a repetir-se por todo o nosso edifício e por toda a cidade, à medida que as famílias lutavam com a escolha impossível entre a sua própria segurança e a sua lealdade para com aqueles que não podiam ou não queriam fugir. O fogo estava a forçar decisões que ninguém deveria ter de tomar, a despedaçar comunidades e famílias com o seu avanço inexorável. À meio da manhã, o fumo tinha se tornado espesso o suficiente para dificultar a respiração, e as cinzas começavam a cair como neve cinzenta nas ruas e edifícios do nosso bairro. O vento, que parecera sinistro durante dias, revelava-se agora o maior aliado do fogo, transportando brasas ardentes por vastas distâncias e iniciando novos focos de incêndio muito à frente da conflagração principal. O som do fogo aproximar-se era diferente de tudo que eu já tinha ouvido, um rugido profundo e contínuo, pontuado pelo estrondo de edifícios a desabar e pelos gritos de pessoas e animais apanhados no seu caminho. Era o som da destruição numa escala que desafiava a compreensão, a voz de uma força que não reconhecia autoridade humana ou apelo por misericórdia. Caio, o padeiro, tinha tomado a decisão desoladora de abandonar os seus fornos e fugir com o resto de nós. Vi-o de pé no pátio do nosso edifício, lágrimas a escorrer pelo seu rosto manchado de fuligem enquanto olhava para a padaria que tinha sido o trabalho da sua vida. Há 30 anos que acendo aqueles fornos, disse ele para ninguém em particular. 30 anos de pão, e agora tudo será cinzas ao anoitecer. A evacuação da nossa ínsula tornou-se um esforço comunitário, com os residentes mais fortes a ajudar os mais fracos, e todos a partilharem os recursos que tinham. Antônia, a viúva com 3 filhos, lutava para carregar o mais novo enquanto geria um feixe de bens essenciais. Sem que lhe pedissem, Tito pegou na criança com seu único braço bom, enquanto outros vizinhos ajudavam a distribuir os seus pertences pelo grupo. Saímos juntos ou não saímos de todo, declarou Tito. A sua postura militar evidente mesmo neste momento de crise. Ninguém fica para trás e ninguém viaja sozinho. Somos uma comunidade e vamos sobreviver a isto como uma comunidade. Mas mesmo enquanto nos preparávamos para fugir, alguns residentes recusaram-se a abandonar as suas casas. O velho Marco, soldado reformado com a tosse persistente, tinha se barricado no seu apartamento do 5º andar, declarando que tinha sobrevivido a demasiadas batalhas para ser expulso da sua casa por mero fogo. Helena, a dona da loja de cerâmica, tentava freneticamente salvar o máximo possível do seu inventário, recusando-se a aceitar que o trabalho da sua vida estava prestes a ser destruído. Os momentos finais na nossa ínsula foram um caos de emoção e atividade desesperada. As pessoas despediam-se de vizinhos que talvez nunca mais vissem, faziam promessas de se reencontrarem em locais pré-determinados e lançavam últimos olhares ao lugar que tinha sido a sua casa. O edifício, que tinha abrigado 43 famílias e testemunhado inúmeros momentos de alegria, tristeza, amor e perda, estava prestes a tornar-se nada mais do que uma memória preservada nas mentes dos seus sobreviventes. Quando finalmente deixamos o nosso edifício e nos juntamos à corrente de refugiados que fugiam pelas ruas de Roma, virei-me para um último olhar ao lugar onde tinha crescido. O fogo era agora visível como uma muralha de chamas a avançar pela cidade, consumindo tudo no seu caminho com uma eficiência aterradora. A nossa ínsula, que parecera tão sólida e permanente, parecia agora frágil e vulnerável perante o inferno que se aproximava. Antes de terminarmos esta história, quero que parem um momento para comentar abaixo. O que acham que aconteceu à nossa comunidade? Sobrevivemos todos? O nosso edifício resistiu ao incêndio? As respostas podem surpreender-vos. Por isso, certifiquem-se de que estão subscritos. Porque há mais nesta história do que aquilo que os livros de história contam. A jornada pela cidade em chamas foi um pesadelo de fumo, calor e desespero humano. Ruas que eu tinha percorrido em segurança inúmeras vezes estavam agora cheias de multidões em pânico, destroços caídos, e os corpos daqueles que tinham sido vencidos pelo fumo ou espezinhados no caos. Os marcos familiares da minha infância estavam a desaparecer atrás de muralhas de chamas, e a Roma que eu conhecera estava a ser transformada numa paisagem alienígena de destruição e terror. Dirigimos-nos para o Campo de Marte, um dos poucos grandes espaços abertos na cidade que poderia fornecer refúgio do fogo.
A jornada, que normalmente levava menos de 1 hora, estendeu-se por um dia inteiro, pois fomos forçados a desviar-nos de edifícios em chamas e ruas bloqueadas. O calor era tão intenso que era difícil respirar, e o fumo era tão espesso que mal conseguíamos ver mais do que alguns metros em qualquer direção. Pelo caminho, encontramos outros grupos de refugiados, alguns do nosso próprio bairro e outros de distritos que nunca tínhamos visitado. O fogo tinha apagado as fronteiras sociais e econômicas que normalmente dividiam os residentes da cidade, criando uma igualdade temporária nascida do desespero e da perda partilhados. Ricos e pobres, cidadãos e escravos, todos foram reduzidos à mesma luta básica pela sobrevivência. Quando finalmente chegamos ao campo de Marte, encontramos milhares de outros refugiados que tinham procurado o mesmo santuário. As famílias estavam amontoadas no chão, partilhando a comida e a água que tinham conseguido trazer consigo. As crianças choravam por pais que se tinham separado no caos, enquanto os adultos procuravam freneticamente por familiares e amigos desaparecidos. Naquela noite, enquanto estávamos deitados no chão duro sob o céu aberto, a observar o brilho da cidade em chamas refletido nas nuvens acima de nós, percebi que a nossa vida antiga tinha acabado. A ínsula que tinha sido a nossa casa, a comunidade que tinha sido a nossa família, as rotinas e relações que tinham definido a nossa existência, tudo isso estava a ser consumido pelas chamas que continuavam a lavrar por toda a cidade. Mas mesmo nesse momento de perda e desespero, pude ver as sementes de algo novo a começar a crescer. Os residentes do nosso edifício, apesar de dispersos e sem abrigo, ainda estavam a cuidar uns dos outros. Caio partilhava o pão que lhe restava com crianças famintas, Júlia lia histórias para confortar os assustados e Tito organizava os homens para procurar vizinhos desaparecidos. O fogo tinha destruído a nossa casa física, mas não podia destruir os laços de comunidade e amor que tinham tornado aquele lugar especial. O grande incêndio ardeu durante 6 dias e 7 noites, consumindo 10 dos 14 distritos de Roma e deixando centenas de milhares de pessoas sem abrigo. Quando foi finalmente extinto, a cidade que emergiu das cinzas estava para sempre mudada. Mas entre os sobreviventes estavam as pessoas que tinham feito da nossa ínsula um verdadeiro lar. E elas carregavam consigo as memórias, histórias e valores que nenhum fogo poderia destruir. O nosso edifício desaparecera, reduzido a uma pilha de madeira carbonizada e pedra partida que acabaria por ser removida para dar lugar a novas construções. Mas a comunidade que tinha vivido dentro daquelas paredes sobreviveu, dispersa, mas não quebrada, mudada, mas não derrotada. E nos anos que se seguiram, enquanto Roma se reconstruía numa cidade ainda maior, as lições que tínhamos aprendido sobre a importância dos vizinhos, o valor das histórias partilhadas e a força que vem de enfrentar a adversidade juntos, ajudariam a criar novas comunidades que honravam a memória do que tínhamos perdido, ao mesmo tempo que abraçavam as possibilidades do que poderíamos vir a ser.